Chegando para mais uma noite, e é noite de Copa Libertadores América, de Rádio Bandeirantes, noite de Mauro Betting, de Rogério Assis, de Gustavo Soler, do timaço técnico interno e externo da Bandeirantes. Vamos falar a grande verdade aqui? Eu poderia abrir o Concentração falando que grande jogo, que espetáculo, que coisa maravilhosa, mas não, a grande verdade é: o Palmeiras hoje vai treinar no Allianz Parque. Não há a menor chance matemática, só uma hecatombe, olhe lá. Só cair numa bomba no Allianz Parque para que o Palmeiras seja eliminado pelo Deportivo Pereira, porque o Palmeiras fez um resultado, que a gente aplaude até agora. Um resultado incrível, que até mesmo o torcedor que estava ali, dando aquela secadinha, o torcedor rival, o anti-palestrino, o torcedor do Palmeiras está feliz da vida com o momento do time. Palmeiras às portas de disputar mais uma semifinal de Copa Libertadores América. Lembrando que temos alguns jogos importantes da Copa Sul-Americana, da própria Libertadores. Racing e Boca vão se enfrentar às 9h30 da noite. Além de, claro, Brasileirão da Série B. Tem muita coisa bacana para falarmos dentro do Concentração da Bandeirantes. Hoje é dia de palestra! Quando surge verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, e a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras matou na partida, transformando a lealdade em patrão, sabe sempre levar e esse é o Verdão, este é o Palestra, que certamente vai colocar muita gente mais uma vez no Allianz Parque para este jogo importante de Libertadores, que vale muito dinheiro, que vale muito prestígio, mas que o Palmeiras já está classificado sem dúvida alguma para a semifinal da Copa Libertadores da América. Quero dar um pulinho no Allianz Parque, quero voar para a zona oeste da cidade de São Paulo para pegar um pouco mais da vibe, do clima, da atmosfera deste jogaço entre Palmeiras e Deportivo Pereira. O destaque é com ele, o repórter Bandeirantes Gustavo Soler. Tudo bem, Soler? Boa noite, Soler! Fala, Capê! Boa noite pra você e pra todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Noite de Copa, mas uma noite diferente, né? Como você já bem falou no início da sua apresentação, Palmeiras chega para o Allianz Parque com uma vantagem de ter goleado o Deportivo Pereira por 4-0, jogando na Colômbia. O Pereira, que estava invicto como mandante na Libertadores da América, jogando diante da sua torcida. Então hoje o Verdão com resultado tranquilo, favorável para chegar à quarta semifinal seguida de Libertadores, algo que um time brasileiro não consegue desde o Santos de Pelé, quando foi 4 vezes semifinalista em 62, 63, 64 e 65. A diferença é que aquele Santos, é claro, não menosprezando, apenas colocando um fato, o Santos entrou já nas semifinais de 63 e 64 direto, né? Não passou pelas fases anteriores. O Palmeiras pode chegar à quarta semifinal disputando desde a primeira fase. Então, expectativa hoje, Capê, de mais de 35 mil torcedores presentes no Allianz Parque, parte da torcida do Deportivo Pereira já sendo tomado. Teremos uma boa presença de torcedores do Pereira que estão desfrutando, estão curtindo o momento, até porque é a primeira vez que esse clube joga a Copa Libertadores da América. Ontem eles estavam fazendo um reggaeton ali na Padre Antônio Tomás, perto do Allianz Parque, né, batendo ali um tamborzinho, cantando músicas para o Deportivo Pereira, fazendo uma festa. E agora há pouco, aqui perto do Allianz Parque, muitos torcedores do Deportivo Pereira passando nas lojas oficiais do Palmeiras para comprar camisa, chaveiro, comprar produtos oficiais do Verdão, porque realmente o pessoal está curtindo esta primeira vez do Pereirão na Libertadores. É verdade, Soler, você lembrou muito bem. Primeira vez na Copa Libertadores América, chegando a uma fase de quartas de final contra uma potência do continente, e os caras têm que aproveitar mesmo. Agora, por falar no Pereirão, vamos falar o português claro aqui, Soler.
durante a semana, algum fato novo, alguma coisa que possa minimamente trazer de desafio pro Palmeiras em pleno Allianz Parque, como você já falou, quase 40 mil torcedores, ou os caras já estão naquela vibe de, se não tomar mais uma goleada, como foi na semana passada, já tá de bom tamanho, hein, Soler? Olha, a única novidade que teve pro Deportivo Pereira, KP, é que as 2 rodadas do Campeonato Colombiano foram adiadas, entre elas a partida desse final de semana. Então o Deportivo Pereira chega descansado, né? Ficou a semana inteira só pensando nesse jogo contra a equipe do Palmeiras. E é claro que não estamos falando do mundo dos cinemas, mas hoje a tendência é que o Roque Balboa seja o titular do Deportivo Pereira. Então acho que a única coisa que o Pereira pode esperar é que o Roque Balboa faça alguma coisa boa para o time Deportivo Pereira, e se perder de pouco tá de bom tamanho. Que não sai na pancada também com os jogadores do Palmeiras, até porque o Verdão é importante, até porque o Verdão já perdeu, infelizmente, para a temporada inteira o Dudu, e vai fazer uma falta tremenda. É bem verdade, Dudu não estava naquela temporada, mas é uma liderança sempre muito importante, fundamental, enfim. É o momento de aguardar para entender um pouquinho mais a cabeça de Abel Ferreira sem Dudu, o que ele vai fazer. A tendência é poupar jogadores hoje, para quem ligou o rádio agora, Soler. Poupa alguns atletas, vai com força máxima, vai com o que tem de melhor. E aí, Soler? Ó, KP, vamos ver, está carregando neste momento o documento. Palmeiras definido e escalado. Avante, palestra, solta a voz aí, Soler. Palmeiras de Abel Ferreira, é força máxima, time misto, time reserva, time fraldinha. E aí, Soler? É uma novidade já pensando para domingo, derby contra o Corinthians. Palmeiras vem a campo com 21 no gol, Everton. 2, Marcos Rocha, 15, o capitão Gustavo Gomes, 13, Luan e 26, Murilo, com 22, Piquerez, fechando a linha de 5 defensores. Meio de campo de 8, Zé Rafael, 27, Richard Rios e 23, Rafael Veiga no ataque, 10, Rony e 18, Flaco Lopes, ou então 18, Flaco Lopes e 10, Rony. Esse é o time do Palmeiras para a noite de hoje. Então o Abel, ele volta com a escalação de uma linha de 5 na defesa, assim como ele fez no período em que o Arthur esteve machucado, quando ele jogou com também uma linha de 5 e com Dudu e Rony formando a dupla de ataque. Agora o Arthur de novo fica no banco de reservas, o Flaco Lopes ganha uma chance entre os titulares. E a tendência, KP, não é porque o Lopes tem 1,90 m de altura que ele é o centroavante. Ele deve jogar muito parecido com o que ele fazia no Lanús, ou seja, o Rony é o centroavante e o Flaco Lopes vai encostar no Veiga, no meio armador, para ser ali um segundo armador e também um segundo atacante. Rapaz, eu vou pegar a opinião do Mauro Betting, Soler, mas só para trazer então de novo pro torcedor do Palestra, porque assim, na semana passada, quando o Abel Ferreira escalou Mike e Marcos Rocha, nossa senhora, as redes sociais vieram abaixo. Que é isso? Contra o time colombiano, primeira vez disputando a Libertadores, Abel medroso, postura covarde, time retranqueiro. E aí simplesmente foi 4-0 pro Palmeiras e aí matou a classificação. Se a gente for analisar, é uma linha de 5, Soler, sem dúvida alguma, com o Murilo, com o Gomes, com o Luan, com os 2 laterais, mas só pra gente entender um pouquinho mais a parte tática que o Mauro vai destrinchar. Então dá pra entender que os 2 laterais que vão atuar, o Marcos Rocha e o Piquerez, vão atuar mais como um pontas ou de fato, Soler, é uma linha de 5 meses e tá tudo certo? É exatamente isso que você falou, KP, de serem, né, 2 laterais que apoiam bastante. Hoje o Mike, ele fica no banco e o Rocha começa, muito mais porque o Marcos Rocha, ele pode se igualar a nada mais, nada menos do que Rogério Ceni como o 3º jogador na história da Libertadores, não só entre os brasileiros, mas na história da Libertadores com maior número de vitórias no torneio. Hoje o Marcos Rocha tem 50 triunfos, o Rogério Ceni se aposentou com 51 triunfos na história da competição
Continental. Então, por isso, hoje o Rocha começa a partida entre os titulares. Então, no derby contra o Corinthians, a tendência é que o Mike volte ao time titular, assim como o Gabriel Menino, hoje suspenso. Então, o Abel vai liberar os laterais e aí, quando o Palmeiras for atacar pelo meio, a tendência para o jogo de hoje, o Marcos Rocha, ele fica um pouco mais, e quem vai se aproximar do Zé Rafael para iniciar essa jogada do meio será o Luan. Então o Luan será um líbero. Quando o Palmeiras estiver atacando pelas alas, ele é o terceiro zagueiro. Quando o Palmeiras for atacar pelo meio, aí o Luan dá um passo à frente e vira o volante do time do Palmeiras, liberando um pouco mais o Zé Rafael. Então hoje o Palmeiras com um time fisicamente também forte para encarar o Deportivo Pereira, que parece um time de futebol americano, né? Nossa senhora, os caras são os tanques de guerra. Esse foi o Gustavo Soler com o primeiro destaque do Palmeiras, já trazendo a escalação do Verdão. Alô, nação palestrina! Você, torcedor, tá a caminho do Allianz Parque. É isso aí, é a Bandeirantes levando você até o Allianz Parque. Família Palestrina! E por isso! falar em família Palestrina. No Brasil, no mundo, não há absolutamente ninguém que saiba mais de Palmeiras do que ele. Tem muito mais. Mauro Betti. Bruno Elias, Miro Moraes, olha, boa noite. Tudo bem, Fernando Mauro? Galopo, grandes palestrinos, grandes historiadores e pesquisadores, José Ezequiel Filho. Eu tô emocionado aqui porque é a primeira transmissão que eu tô fazendo nesse estúdio aqui. Tá brincando? É. Desde o retorno? Desde o retorno Pô, e tal, Mauro, porque quarta-feira passada um lixo, tá pior que o Valdívia, cara. Foi a primeira transmissão que eu fiz deitado, porque eu não tinha a menor condição, além das dor nas costas, eu tive virose. Então foi um horror. Aquela mudança de tempo, né, Mauro? Total, Frio, muita calor, gente calor, e tal, frio, enfim. ar-condicionado. Não que eu esteja bem hoje também, eu tive desde ontem um negócio que chama o trigêmeo, né? Não tive trigêmeos, né? Adoraria ter mais filhos, mas tá bom, 5 já tá bom. Que é um problema que afeta o andar de cima do maxilar, o de baixo, o olho. É coisa de velho, Os né? nervos, Mas, enfim, né? Os nervos. Sábado eu tô fazendo 57, num corpinho de 58 e tal. Mas hoje, por uma questão de trabalho, Champions League, vim correndo, vim direto para o estúdio, não deu para ir ao estádio. Onde a gente perde um pouquinho, mas o Palmeiras tem tudo para vencer. E eu tô realmente muito emocionado de estar com você legal, aqui. Mauro, E com a família Palmeiras, só para deixar logo. Não somos nação, respeitamos todas as nações. Não somos um bando, também respeitamos, somos família. Que briga, se desentende como gente lá no Palestra Itália, no Allianz Parque e tal. E até isso a gente discute, né? Pô, Pereira tal, evidentemente nesse jogo que é uma fauna, né, entre Palmeiras e Pereira, o Palmeiras se salva e essa alteração é interessante aqui que você estava conversando com o Soler. Um dos tantos méritos do Abel é ter vários repertórios. Ele foi absurdamente criticado por não ter repertório. Acho que até quando ele se perdeu algumas vezes em 21, foi por ele ter abusado do repertório. Agora ele tem tido uma ideia de jogo. E como foi bem destacado por você, pelo Soler, o Capê, pode ser Gustavo Gomes e Murilo, o Luan pode ser volante, pode ser uma linha de zaga com o Marcos Rocha, sim, e o Piquerez. O Luan pode jogar de volante, aí você liberaria um pouquinho mais o Richard Rios, eventualmente o Zé Rafael, pode ser o Rafael Veiga chegando no Rony e o Flaco Lopes, enfim, mudanças táticas óbvias. Mas tem várias maneiras desses jogadores interpretarem vários papéis. O Luan é esse cara versátil, o Zé Rafael já mostrou sua versatilidade, o Richard Rios também. O Rony também, como centroavante, abrindo. Muitas vezes, nem tanto nas últimas vezes, o Abel tem usado um esquema de construção com 3 atrás, 2 e 5. E esse 5 pode espetar o Piquerez. Eventualmente pode ficar o Piquerez, escapa pelo outro lado o Marcos Rocha. Enfim, é um time técnico, um time tático, um time versátil. E seja qual for a escalação, é claro que o Palmeiras é muito favorito. Pela grande vitória semana passada, 4-0 na Colômbia. E hoje, enfim, até o pessoal fala, pô, nem vai porque perde WA por 3-0. Claro que o regulamento é outro, no mata-mata Libertadores, mas poderia ser assim se fosse pontos corridos, mas é evidente que o Palmeiras é muito favorito e não só para se classificar, para vencer bem, independente da maneira como o time vai se portar em campo. Meu Karate Kid Capê. Tá parecendo o Ralph Macchio, sabe? Do primeiro Karate Kid de 85. O Raiz. O Raiz, que tá do jeito que você tá assim, é interessante. É interessante. Não que seja bom e bonito, mas é interessante. Eu costumo colocar na frente pra não atrapalhar aqui o cabelo que tá crescendo, entendeu? Pra não ficar raspando. Não, mas tá valendo. Tipo risco, né? Se eu soubesse Você como era sabe muito cabelo. bem como é. Ah, não sei porque não cresce cabelo há muito. Aliás,
Desde o Karate Kid, eu tava no primeiro ano de faculdade, quando o filme saiu em 85, e é interessante, quando cortaram o cabelo, quando eu entrei nas faculdades que eu entrei, falaram, não, Mauro, fica legal que cresce mais forte. Aí que começou a cair de vez. Não vou nessa. Corta o cabelo, fica mais forte. Não é verdade. Eu já ouvi muito disso também. Não, raspa que cresce mais pelo. Isso, mas o seu Capelani ficou muito, muito bom. A tecnologia melhorou bastante. Melhorou demais, Mauro. Não que você ter ficado bom, mas o seu implante pior, vai. Ficou muito bom. Menos assustador, sim. E a cor acaju, Mauro, você aprova também? Eu ia falar primeiro do volume do cabelo. A cor acaju, às vezes até o pessoal fala, pô, você fica acaju no ar. Não, é que tem aquela coisa. O próprio patrão do outro centro de custo lá, ele fica com o cabelo acaju porque tem a luz e tal, não sei o que lá. No meu caso é a mesma coisa, mas no caso é o sol, Mauro. Bate o sol e aí a cor E você é um cara variada. solar, né? Exato. Mas eu tô observando agora. Você percebe pela minha cor que eu sou um cara solar, pela sua né? tez, exatamente. Assim, é legal com uma aula de anatomia com você, né? De tão branco que é. Ô, Sivuca, eu não sei ainda a cor, viu? Hermeto Pascoal, você é a melhor cor. Ai, meu Deus. Ô, Mauro, deixa eu te perguntar uma coisa, que Pergunte. é a seguinte. Bom, o jogo com o Deportivo Pereira a gente vai transmitir com a mesma emoção, sem dúvida alguma, Sempre? né? Com a mesma seriedade. Na Rádio Bandeirantes. Não, óbvio. E outra coisa, o torcedor do Palmeiras também, vamos falar a grande verdade aqui, se fosse um jogo mequetrefe, ninguém ia pro estádio, que falava, vou gastar dinheiro Não, o pra ir pessoal nesse tem jogo. ido. Pô, claro. o Não Soler tem sido falou. barato no Allianz Parque, É o mas, que eu ia pô, falar, caro. quartas de final de Libertadores. Quartas né? de Libertadores, ingresso Tá meio independentemente friozinho. se é caro ou não, aquele Final do friozinho. mês. Exatamente, o pessoal Também. já tá moiado da grana. Então, vamos projetar o seguinte. Projete. Ok, Gabriel Menino tá fora, Sim. tomou o cartão amarelo de propósito no jogo Sem de dúvida. ida, né? Tá Questões certo. óbvias, pra voltar zerado na fase seguinte, pra ver se pega Racing ou Boca, que jogam no mesmo horário, a gente vai informar já com o Enzo Ortega e com a Aline Bravo. Mas contra o Corinthians no final de semana. Pois é, né? Eu sei que tem esse jogo hoje e tal, mas contra o Corinthians no final de semana, Mauro, é a grande chance do Palmeiras vencer essa partida e de fato colocar mais uma carimbada que vai brigar até o final com o Botafogo, mesmo com a larga vantagem do Glorioso? Vai. O Botafogo tá jogando agora pela Sul-Americana, também é um jogo complicado, né? Tá empatando. Tá 1-1, né? Tá Tá 1-1, empatando, tá 1-1. né? O Botafogo foi lá e buscou um empate. E por enquanto vamos ter pênaltis no jogo do Botafogo. Para o palmeirense, falando na luta ainda pelo sonho dificílimo de mais um título brasileiro e pelos méritos do Botafogo, não deméritos do time do Abel, o Palmeiras torce agora para que o Botafogo passe, né? Porque o Botafogo continue em mais uma competição, né? Mesmo, né? E o Botafogo tem bola para ganhar Sul-Americano e brasileiro. Aliás, as chances maiores, evidentemente, Muitos são do Botafogo. times, o Botafogo, Fortaleza, o próprio São Paulo, o perfeito, Corinthians, que ontem sim, foi uma sim. vergonha, mas classificou, Mas classificou, tá, passou. Não, Mauro, mas foi uma Histórico. piada ontem, né? Não, a atuação horrorosa, coisas do Foi- de futebol. verdade, foi o Atuação pior- horrorosa. Foi o pior jogo que eu Do vi. Corinthians- Mauro, foi o pior jogo que eu vi do Corinthians na minha vida. E olha, eu acompanhei. Não, Não, eu- foi. eu- Não, tudo a gente bem, viu muita porcaria. Não, A gente o viu time de muita coisa 2007, quando rebaixado, era O horroroso. time da Série B, o Foi time pior- que caiu, Sim. era pior que esse. Muito pior. Mas muito mas pior. não lembro de um jogo, Não, de verdade, quase eu não todos. lembro de um jogo, de Não, verdade, não, foi amassado. que foi amassado. Até o time que foi macetado rebaixado não teve um amasso tão grande quanto contra o time de ontem. de qualidade, que é o Claro, Estudiantes, não, inegável. perfeito, Foram time duas bom. coisas. Jogou muito bem, jogou 4 bolas na trave, mais as 2 no travessão dos Sim. pênaltis e tal. Mas assim, passou, legal. Não é legal que o Vanderlei falou, não, havia projetado perder. Não é por aí. O Vanderlei já tá viajando, Não, né? não, viajou um pouquinho. Mas assim, viajou e voltou classificado. Aliás, é o único dos brasileiros do Corinthians que conseguiu eliminar todas as grandes forças argentinas em Sim. competições sul-americanas. Fora de casa, muito legal e tal. Mas a partida, não que se esperasse diferente. O meu palpite, aliás, era meio otimista pro lado corintiano. Eu achava que seria 1-1 em La Plata e o Corinthians ia passar como passou. Ou na pior das hipóteses, pior não, né? Numa das hipóteses que aconteceu, perderia por um gol de desvantagem. E o Cássio, para variar, pela 19ª vez em outras... Não, 13ª em 19 confrontos de pênaltis, o Cássio seguraria. Ele e a trave. Mas, enfim... foi impressionante, porque foi uma atuação horrorosa do Corinthians, horripilante e brilhante do Estudiantes, mas acontece, né? Pegando paralelos não tão antigos e voltando a falar do Palmeiras e Libertadores, é mais ou menos aquele jogo do 12 de janeiro de 21, ainda pela semifinal da Libertadores de 2020. O amasso do River. O amasso do River foi 2-0. Eu tenho medo de ver aquele jogo no YouTube, porque eu acho que o River vai ganhar de 79-0 e o Palmeiras vai perder a Libertadores de 20, porque no YouTube não é possível. Aliás, foi um jogo que eu estava transmitindo em outro centro de custo também, e o narrador virou e falou, Mauro, você tá bem? Eu falei, não. Porque realmente não tinha como ficar bem. Aliás, uma história muito divertida que eu soube esse ano, o Everton tem uma superstição, como quase todo mundo tem, sobretudo o goleiro. Quando ele não tá bem, ele toma um gol ou falha de uma primeira bola, tal, algo estranho,
ele troca a luva. Ele aproveita uma parada ou inventa uma parada para trocar a luva. E eu perguntei, Everton, nesse dia específico, quantas luvas você trocou? Eu falei, 3. Ele jogou com 4 luvas diferentes, com aquele amasso do River Plate no Allianz Parque. Porque foi um jogo impressionante. Foi. Era pra até agora o Palmeiras estar perdendo de 70 a 0. Foi o pior jogo da era Abel Ferreira, né? Disparado, e aí de novo. Não foi eliminado daquela vez, no jogo seguinte foi campeão com o gol do Breno Lopes, bicampeão da América. Então assim... tem essas coisas. Então, numa dessas, Corinthians na Sul-Americana tá vivo porque fez de tudo errado ou não tava rolando e eliminou um time muito bom com Estudiantes em La Plata. Sim. Né? Então, o Palmeiras conseguiu passar. Eu acho não, com certeza. Foi a pior exibição do Palmeiras com o Abel em Libertadores, né? Mesmo quando perdeu pro seu Furacão, não jogou tão mal. Assim. Não jogou mal. Negócio e perdeu na hoje Liga Arena, então na Arena da Baixada. Ficou no 2-2 no ano passado, na semifinal, diante do Atlético Paranaense no Allianz Parque. Não jogou tão mal como aquele jogo contra o River. Não mesmo, sem dúvida alguma. Ó, 8h22, ô Gustavo Soler, eu tava falando com o Mauro Betti em relação a essa situação do derby de domingo, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Tava ouvindo. Vai ser fantástico. Deixa eu te perguntar, ô Soler, Palmeiras já tá mais ou menos com aquele planejamento, porque pode surpreender muita gente que o Palmeiras não vai com um time misto hoje com o Deportivo Pereira. No final de semana, contra o Corinthians, já dá pra mais ou menos entender que é força máxima, Soler? Final de semana, KP, muito provavelmente o Palmeiras vai com esse mesmo time de hoje, com as trocas. Sai Richard Rios, volta Gabriel Menino, sai também o Marcos Rocha e entra o Mike. Só deve ser essas duas mudanças do técnico Abel Ferreira para o derby contra o Corinthians. Vem a pausa depois, né? Exatamente. Então o Abel ele vai aproveitar que ele terá 15 dias ainda para treinar e vai ficar sem 3 ou no máximo 4 jogadores caso o Piquerez seja convocado para a seleção uruguaia. E dos 3 que foram convocados por enquanto, um é o Veiga e o outro é o Gustavo Gomes. Então, não é falando que o Abel não quer treinar esses caras ou que não precisa. Mas o Abel já sabe que o Veiga ele vai entregar um futebol espetacular e que o Gomes vai ser um zagueiro primoroso. Então, o Abel ele vai conseguir trabalhar durante 15 dias olhando para os outros também, já pensando em outras formas de jogar. Mas no derby contra o Corinthians, existe sim uma grande possibilidade dele ir a campo com praticamente o mesmo time de hoje, só com o Mike na vaga do Marcos Rocha e o Gabriel Menino na vaga do Richard Rios, menino que está suspenso para o jogo de hoje. Ô Soler, atualiza aí o torcedor do Palestra, principalmente dos jogadores que vão desfalcar o Palmeiras nesse período de data FIFA. Por exemplo, o Rafael Veiga é um que vai defender a seleção brasileira, diferentemente do Rony, que dessa vez não foi lembrado pelo Diniz, né, Soler? Exatamente. Por enquanto, os 3 convocados do Palmeiras. Gustavo Gomes para a seleção paraguaia, Richard Rios, que já jogou na base do futsal da seleção da Colômbia e pela primeira vez vai jogar na equipe profissional de futebol de campo, e agora o Rafael Veiga também na seleção brasileira, e ainda tem a chance do Piquerez, que o Bielsa deve convocar já até o final desta semana a seleção uruguaia. Piquerez esteve na última lista, vive a expectativa de estar novamente nessa, então por enquanto são 3 convocados com a possibilidade de terem 4 jogadores chamados caso o Piquerez apareça na lista de El Louco Bielsa. A tendência é que ele vá mais uma vez, que realmente o Piquerez está jogando muita bola há muito tempo. Impressionante que ninguém mais lembra do Vinha, né? Que foi muito bem no Palmeiras, foi para Roma, e aí o torcedor palestrino ficou muito preocupado naquela oportunidade e não era para menos, e o Palmeiras acertou demais a contratação do Piquerez. Ô Mauro Oi, fala, Soler. Só para acrescentar, né, pro Mauro comentar também, diferentemente do que aconteceu na última data FIFA, onde o Palmeiras não pôde contar, né, com vários jogadores que foram para as suas seleções no duelo contra o Bahia na Fonte Nova, né? A seleção brasileira jogou no dia 20 contra a equipe do Senegal na Espanha, e dia 21 o Palmeiras jogou. Então o Palmeiras não contou com nenhum dos convocados, não contou com o Everton, não contou com o Rony, com o Veiga, nem com o Piquerez. A data FIFA foi uma vergonha, aquela última. Foi uma mentira, exatamente. Uma mentira. Então, nessa data FIFA, a boa notícia pro Abel é que o Palmeiras joga na sexta-feira, 9h30 da noite, contra o Goiás.
Então todo mundo na quinta já estará na academia de futebol treinando para este duelo. Então pelo menos ele vai poder contar com os caras que estiverem na data FIFA, pelo menos treinando para ver se fisicamente eles podem jogar na sexta. Perfeito, porque realmente a gente lembra que a última data FIFA foi para inglês ver. Quer dizer, a seleção brasileira entrou em campo na terça-feira e os caras, obviamente, quando terminou a partida, todo mundo voltou para o seu respectivo clube e na quarta-feira o Palmeiras já tinha jogo à noite. Quer dizer, era óbvio que num prazo de menos de 24 horas, o Palmeiras não teria a força máxima, perdeu seus principais jogadores e, consequentemente, perdeu aquele jogo que eu lembro que foi muito polêmica. Essa bola entrou, não entrou, e no final do jogo, se eu não tô equivocado, o Tassiano fez o gol único do Bahia, Isso! Né? 1-0 pro Bahia. Ô Mauro, rapidinho pra você. Chuta quantos anos tem o Tassiano com aquela latinha dele? Cara, eu acho que ele não é tão velho, mas ele aparenta ter uns 230. Tem o quê? Uns 26? 27 para 28. Olha quando aí. Você não sabe a idade, eu já te falei, o Capelano. Né? Não, você chuta todo jogador que você não sabe a idade, ele tem 27 anos. Pode ser o Andurra que tem 40, pode ser o Hendrick que tem 16, chuta 27, que 27. É sempre assim. Você fica na média, né? 27, um dia vai ter, ou quase todos. Ô Mauro, Vinha ou Piquerez? Piquerez. Por quê? Pra consistência, né? O tempo vinha, assim, talvez tecnicamente o Vinha seja melhor, mas como lateral mais completo me parece o Piquerez. Bom, ou pro Palmeiras, que é o mais importante. Sem dúvida, o Piquerez está jogando muita bola de fato. Deixa eu fazer o seguinte, vou acionar Enzo Ortega. Tem muita bola rolando no futebol pelo Brasil e pelo mundo. Fala aí, Enzo, um abraço pra você, boa noite. Fala, Capê, boa noite, um grande abraço pra você e pra todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nessa noite de quarta-feira, teremos junto com a nossa transmissão o jogo mais aguardado pelos palmeirenses. Racing e Boca Juniors empataram por 0-0 na Bombonera e vão decidir tudo no estádio Presidente Perón, também às 9h30. O Botafogo, ele vai empatando com Defensa e Justiça fora de casa por 1-1 e vai levando a decisão da vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana para os pênaltis. O vencedor desse confronto irá enfrentar LDU ou São Paulo, que se enfrentam amanhã às 7 horas. Amanhã, no mesmo horário do jogo do São Paulo, também teremos na Arena Castelão Fortaleza tentando assegurar sua vantagem de 2 gols contra o América. Quem vencer encontrará o Corinthians nas semifinais da Copa Sul-Americana. Já pelo Brasileirão Série B, o Novo Horizontino vai vencendo o Ituano por 1-0 com gol de Léo Tocantins aos 17 minutos do primeiro tempo e avançando para a segunda posição da tabela do Brasileirão Série B. Agora falando do futebol internacional, Capê, tivemos os jogos restantes da última fase da Champions League. Antwerp avançou ao ganhar por 2-1 do AEK, Copenhagen também se classificou após o empate por 1-1 contra o Rakol e o PSV também garantiu sua vaga após uma goleada de 5-1 para cima dos Rangers e por isso, é isso. Capelinha. É isso aí, é o Enzo Ortega no plantão esportivo da Bandeirantes. Daqui a pouquinho mais destaques pra você. Mauro Betting na lata. Próxima fase da Copa Libertadores da América. Nós sabemos que o Palmeiras vai jogar contra Boca ou Racing. A todo instante o Enzo vai atualizar. Sai o gol, tem pênalti, gol de mão, briga, expulsão. Penalties. O Enzo vai falar. Pênalti, qualquer Senhoras coisa. e senhores, pênalti. Parece aquele sapo Esse gordo me agrada informar que o meme do sapo, teremos o meme do sapo. Maravilhoso. Você prefere pegar o Racing ou o Boca? Vou responder nesse caso, em alguns casos, envolvendo o Palmeiras. Não, deixa eu falar. Olha o bico, vai. Não, é o seguinte. Como jornalista, eu acho, analisando, digamos se eu torcesse pro CEUB do Distrito Federal. Pro Palmeiras é melhor pegar o Racing, tá? Agora, como torcedor, por aquilo que não rolou com o Palmeiras na final de 2000, na semifinal, uma arbitragem terrível em 2001 e também na semifinal de 2018, eu, como palmeirense, quero pegar o Boca. Vou dizer que é mais fácil. Não, que eu quero tentar passar pelo Boca. Entendi. Então você tem 2 pontos nessa relação. Se eu fosse para analisar o que é melhor pro Palmeiras, pegar o Racing. Ponto. Embora eu acho que as equipes sejam mais ou menos niveladas. Mas como torcedor, eu quero eliminar o Boca. Mauro Betti, você tá me mostrando um sentimento que eu não conhecia de você, um dos grandes caráteres que eu conheço na vida. Nem eu. Mas eu sempre ouvi que verde é a cor da esperança, mas no seu caso, verde é a cor da vingança? Essa é uma boa. Tem verde é a cor da inveja, naquela brilhante campeã da Puma quando chegou o Palmeiras e tal. Brilhante, também discutível e tal. Pode ser. Ou diria o maravilhoso Guilherme Simati, nosso companheiro, feliz é o clube cuja cor é esperança. Exatamente. Agora, 2001, a arbitragem
Vamos falar a grande verdade. Rubaldo aqui no Paraguai, sobretudo no 2x2 na Bombonera, Exatamente. nem tanto 2x2 na época no Palestra Itália, mas o da ida foi um negócio absurdo, escandaloso. Essa arbitragem era escandalosa. 2013 do Amarília, Boca e Corinthians, o Pacaembu, a do Amarília também. A do Amarília é tão impressionante de 2013 porque aquilo era na Bombonera, né? A arbitragem da Libertadores, lamentavelmente, é quase sempre caseira, né? Então o time da casa, seja qual for, uns mais, outros menos, é beneficiado. Sim. O impressionante daquele jogo no Pacaembu e o Corinthians foi eliminado é que o Corinthians era o mandante. Exatamente. É um negócio inacreditável ou bem incrível para Amarília e para Rubaldo Aquino. Bom, então só pra gente colocar um ponto final nessa discussão, se é Boca, se é Racing, o Racing talvez tenha mais futebol do que o Boca. É meio que parecido, mas parecido. eu quero Boca. Você quer o Boca. Que vem, aquilo que eu falei Racing há pouco. Boca, você vai de Boca. É pelo seguinte, eu acho que até o Palmeiras não seria uma parmerada, até porque o Racing é a academia, também é a academia argentina, como o Palmeiras é a academia aqui no Brasil. É essa vontade de querer tirar essa diferença que em Libertadores, mais do que qualquer outro torneio, é por enquanto muito favorável ao Boca, dependendo do independente das arbitragens, sim. Esse é o Mauro Betting, 8h32, é o Concentração da Bandeirantes daqui a pouquinho, vamos direto pro Allianz Parque. Mauro Betting, Rogério Assis, Gustavo Soler e você, Família Palestra. Ouça Bandeirantes, vem com a gente, AM 840, FM 90.9, no aplicativo Band Play, em radiobandeirantes.com.br e com imagens, Bélio. Estamos aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você manda mensagem, participa conosco. Ulisses Frutuoso, ele falou que o Pedro tá com a tintura do Trump. Rapaz, não sei qual Pedro que ele tá falando, mas... Talvez seja você mesmo, Será? Pedro Pedro Capelanes. Capelanes, pode ser. Como é que você chama? É João Paulo Capelanes. É Paulo, Pedro. É a mesma coisa, né? Só muda uma outra letra. Você tem algumas coisas do Trump, e evidentemente isso não é nenhum elogio. Não é nem de perto a conta bancária, aí você pode ficar bem tranquilo. tranquilo. Não, essa era a única coisa realmente elogiosa do Trump. Isso é verdade. O Matos Filho tá sempre por aqui, tá acreditando num outro jogo que vai dar pena. É um escritório. Eu duvido. O Horácio Zanelato tá por aqui também. Sérgio Luiz Rodrigues tá mandando participação pelo chat. O Amiguinho. Muito obrigado, Carol. Galera, fica aí trocando ideia, debatendo, sempre, obviamente, daquela forma respeitosa que a gente gosta. O chat é sempre assim. Às vezes nem tanto, né? Eu gosto sempre do equilíbrio do chat. Bruno Dias tá o chat me ama, né? O chat me ama, né? 6,5 o chat. O Renato por aqui, Célio Alves, galera participando. Só os imbecis não são imitados. É um dos grandes momentos da história da Rádio Bandeirantes. Maravilhoso Beto Hora imitando o Pretzel, tá? Não sei o que lá. Aí o Milton fala, o Pretzel, o que você tá achando da imitação do Beto Hora? Aí eu ouvi um silêncio e ele... Só os imbecis não são imitados, cara. A rádio ficou um minuto em silêncio. Eu gosto quando ele fala assim, ó. Difícil é imitar o meu trabalho, ó. O meu trabalho, meu caráter, nacos de parmesão. Maravilhoso, Alexandre Pretzel. Maravilhoso, Xandão. Xandão que vai comentar o jogo amanhã, hein? No Morumbi o pau vai cantar. Tem São Paulo e LDU. Jogo duro também. E por falar em Sul-Americana... tem notícia nada positiva pro torcedor do Fogão, hein, Enzo Ortega? KP, Nicolás Fernandes, responsável pelo primeiro gol do Defensa e Justiça, faz o segundo aos 26 do segundo tempo e o Botafogo vai sendo eliminado da Copa Sul-Americana. Rapaz, Fogão, tem que reagir. Lembrando que não é o critério do gol marcado fora de casa. Se o Botafogo fizer um golzinho, ainda bem. Se o Botafogo fizer eu detesto. O critério do gol marcado fora de casa é uma piada. Que praticamente acho que não tem nenhuma liga no mundo hoje, né? Que eu saiba. Não lembro no mundo. O Copa CESP de imprensa também não. Não, pelo amor de Deus. Critério de gol marcado fora de casa é uma grande piada. Ainda bem que a Conmebol aniquilou. Demorou a própria Copa do Brasil antes, né? Demorou até porque quando a Champions tirou, aí os outros começaram a se mexer também, né? Na Champions era ainda pior. Você lembra? Havia o critério do gol marcado também na prorrogação. Ou seja, e era mais absurdo, por exemplo, nas oitavas, que era o primeiro de um grupo contra o segundo do outro. Sim. Você era punido pro seu primeiro, porque saía um gol na prorrogação do time visitante, valia o tal em dobro ou o número de gols marcados como visitante.
nesse critério do tal do gol geográfico, gol qualificado. E aí o que acontece? Aí o time tinha que ganhar o jogo, sendo que a equipe que tinha vantagem de melhor campanha era a mandante. Então você tinha o visitante, não só 90, você teria, no caso de prorrogação, 120 minutos para eliminar o time da casa. Quer dizer, era um negócio absurdo, uma excrescência, um absurdo, uma burrice, que me falta outro termo, né? Mas agora tá tudo consertado. E cá entre nós, a gente viu ontem nos pênaltis em La Plata. Eu teria TV pênalti, cara, o rádio pênalti. 24 horas de disputa de pênalti. É muito legal. É legal quando não é o seu time, né? Não, ainda mais o meu time ultimamente não tem ido bem nos pênaltis. Tem um chamado, é isso? Até porque o Everton, ele não pega pênalti, né, Soler? Atualiza aí, já pegou muito mais. Pegou muito mais e ele tá numa sequência terrível de pênaltis. Vamos lá, Soler. No tempo normal ele não pega desde novembro de 2019. Por sinal, o último goleiro do Palmeiras pegou um pênalti no tempo normal foi o Jailson, em 2021. Então, no tempo normal, são 2 anos sem um goleiro do Palmeiras pegar pênaltis. Mas nas disputas por pênaltis, o Everton pegou uma do Atlético Mineiro que eliminou o Galo na cobrança do Rubens. E aí, lembrando, né, gol fora de casa, Champions League. Lembra aquela, Mauro? Milan e Inter, os 2 jogos do Giuseppe Meazza. E aí o Milan passa pelo gol fora. Os 2 jogos no mesmo estádio. No mesmo estádio. Aliás, o estádio que é administrado pelos dois, como é o Maracanã, Flamengo e Fluminense. Fala até hoje que quando joga o Milan é San Siro, quando joga Inter é Giuseppe Meazza. E ele crava isso. Ele que inventou. Não inventou, mas foi bem, foram bem ambos, né? Não tem que fazer como se faz, por exemplo. Se eu não me engano, inclusive na final da Copa do Brasil 2006, quando o Flamengo ganhou, também, quando é nesse caso, não tem critério de gol marcado fora. Segue o jogo mesmo. Exatamente. Agora, graças a Deus, não tem mais. Ainda bem. 8h36, o Botafogo vai sendo eliminado da Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho o Enzo Ortega vai atualizar tempo e placar do futebol, porque agora vamos falar mais de Copa Libertadores da América aqui no Concentração da Bandeirantes. Copa Libertadores na Bandeirantes. Oferecimento Tigre. Tudo certo, tudo Tigre. O Internacional é o primeiro semifinalista da Copa Libertadores da América de 2023. O Colorado bateu o Bolívar no Beira-Rio e na quinta-feira vai conhecer o seu adversário no confronto entre Olímpia e Fluminense, com vantagem ao tricolor que venceu no Maracanã por 2-0 nesta quarta-feira. Vamos conhecer o outro lado da chave. Às 9h30 no Allianz Parque tem Palmeiras e Deportivo Pereira, com vantagem do Verdão, que venceu a primeira partida por 4-0. Na Argentina tem o clássico entre Racing e Boca Juniors. Tudo certo por aqui, obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. A questão dos Yanomamis é deplorável e inaceitável. Não é apenas social, mas também ambiental, porque envolve a poluição de rios, desmatamento e contaminação de solo. Venha para o Partido Verde. 2023 e ainda se discute o aquecimento global, que deveria ter sido resolvido no século passado. E as consequências são desastrosas. Veja o que aconteceu no litoral de São Paulo por causa das chuvas. Vamos conversar. Venha para o Partido Verde.
O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body & Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body & Paint Stuttgart. Eu, Adriano Paixão, vim te convidar para assistir uma peça de comédia. Ah, legal, mas qual? Pois é, o nome é esse mesmo, Uma Peça de Comédia. Em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes, com texto e direção de Dan Rosseto, que também divide o palco com Adriano Paixão, eu, André Greco, Lia Antunes, Miriam Palma, Juan Albertini e Viviane de Oliveira. Toda quinta, às 20 horas até 14 de setembro. Vendas pelo Simple nas bilheterias do teatro. Realização, Aplauso, Lurgby, Cão Bravo e Cutucada Cultural. Vem rir com a gente, afinal, é uma peça de comédia, né? A maioria dos estupros são contra menores de 13 anos. Mais de 80% dos abusadores eram conhecidos das vítimas. Grande parte delas não entendia o que estava acontecendo. A informação protege. Assine um manifesto e ajude a vencer essa violência. Acesse liberta.org.br/manifesto e participe do abaixo-assinado. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. De volta, Rádio Bandeirantes, 8h43. Tá chegando o torcedor. Alô, família Palestra. Futebol é na Bandeirantes e sempre será. E sempre ao lado do Verdão. Palmeiras entra em campo em instantes contra o Deportivo Pereira. E o Gustavo Soler, direto do campo de jogo do Allianz Parque, traz mais destaques do Verde. Escalando o Palmeiras de novo aí, Soler. Vamos lá, Capão. Repeteco da escalação do time do Palmeiras, que vem a campo com 21 no gol. Everton, 2, Marcos Rocha, 15, o capitão Gustavo Gomes, 13, Luan, 26, Murilo e 22, Piquerez. Meio de campo de 8, Zé Rafael, 27, Richard Rios e 23, Rafael Veiga no ataque, 18, Flaco Lopes e 10, Rony, a escalação titular do técnico Abel Ferreira. Os goleiros
O Everton e Marcelo Lomba já fazendo o trabalho de aquecimento aqui no campo de jogo. Capê, o Palmeiras, em caso de classificação, está muito perto disso acontecer, vai faturar 2 milhões e 300 mil dólares, aproximadamente 12 milhões de reais para chegar até a semifinal da Libertadores. O Verdão, que já acumula 7 milhões 450 mil dólares por ter chegado até esta fase de quartas de final da Libertadores, cerca de 37 milhões 250 mil reais por ter avançado até esta fase, e o Palmeiras, emplacando a classificação para a próxima fase, vai empatar com o Grêmio como o time brasileiro com mais participações em semifinais, 10 vezes. Realmente a Libertadores, além de um prestígio por ser um título internacional, dá muito dinheiro, é muita grana, ainda mais em dólar. O dólar está extremamente valorizado comparado à nossa moeda, ao real. Então o Palmeiras colocando muito dinheiro nos seus cofres só de premiação. Ê, Palmeirão, que fase! Abraçando o mestre Cláudio Zaidan. Alô, Manuel! Alô, Uberaba, minha terra! Tamo junto, meu parceirinho Manuca, nas Minas Gerais. Em Uberaba, ouvindo a Bandeirantes ao lado de mestre Cláudio Zaidan. Um abraço pra dupla gigante do rádio do Brasil. Ô Soler, deixa eu te fazer uma pergunta. Gustavo Gomes, Al Ittihad, Futebol Saudita, Leila Pereira, acabou a novela, Palmeiras não vai negociar, os árabes não vão pagar multa rescisória. Qual foi a proposta que eles colocaram na mesa? E qual é a multa rescisória do xerife paraguaio do Palestra, hein, Soler? Vamos lá, Capê, respondendo de trás pra frente. 50 milhões de euros a multa rescisória do Gustavo Gomes. De euros? De euros, 50 milhões de euros. Ou seja, 250 milhões de reais aproximadamente. O Al Ittihad da Arábia Saudita ofereceu 30 milhões de euros. Palmeiras, no domingo, já tinha negado essa proposta, né? Informação que a gente trouxe ainda na partida entre Palmeiras e Vasco da Gama. Antes da bola rolar, a gente já tinha falado disso no Concentração com o Ricardo Capriotti. Só que o Palmeiras respondeu oficialmente ao Al Ittihad, né? Depois de ter passado isso em off para quem acompanha o Verdão. Oficialmente, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, respondeu na segunda, terça-feira, para o Al Ittihad. Falou: obrigado pelos seus 30 milhões, faça bom uso, não vamos aceitar. E com isso, agora o Al Ittihad sonha com outro Gomes, o Joey, do time do Liverpool. Então o Palmeiras não vai negociar em hipótese alguma nenhum jogador tido como titular e ou importante. Isso porque o Luan tinha recebido uma proposta do Krasnodar da Rússia ainda no mês passado. O Luan pediu para ser negociado e o Abel falou: cara, você é importante, não posso te liberar. E o Palmeiras seguiu com a promessa que o Abel não liberou o jogador. Então, além dos titulares, quem é tido como importante nesse elenco também não será negociado, pelo menos até dezembro. Aí ano que vem, se o Al Ittihad fizer uma proposta de 30 milhões de dólares novamente, aí o Palmeiras pode sentar para conversar. De euros, né? Neste momento, isso, de euros, pode sentar para conversar. Agora, em hipótese alguma, sai jogador importante do Abel nessa janela. Eu quero ouvir o Allianz Parque, na externa da Bandeirantes, Daniel Chingotti. Se eu não estou equivocado, Wesley Ortega, Rafael Pellegrini, a galera grande, isso. Rafa. Ô, Rafa, dá uma segurada, hein, Rafa? Que o que você comeu de pizza na segunda-feira na pizzaria Emílio Novicento, irmão, acabou o queijo da pizzaria, velho. É impressionante, é magrinho, mas come, o bicho que é uma barbaridade, viu? Eu quero ouvir o Allianz Parque. Ele tem que aproveitar porque o pretzel, né? Pede meia mussarela, meia marguerita. Ou seja, duas coisas idênticas. Com um tomate em cima. E aí o patrão, com todo respeito, pizza de alite. Não dá, né, aí mata o peão, né? Então quando chega uma boa, uma decente, aí você tem que comer, né? Deixa eu ouvir um pouquinho do Allianz Parque. Consegue subir o som ambiente só um pouquinho aí? Vamos lá. Eu quero subir um pouquinho o ambiente do Allianz Parque, transportando o torcedor, a família Palestra pro Allianz.
obviamente rolando aí de fundo, somzinho ambiente do torcedor chegando, aquela musiquinha também. Então esse é o clima do Allianz Parque, essa atmosfera para mais de 35 mil torcedores que vão enlouquecidamente apoiar o Palmeiras em busca de mais uma semifinal, hein? Mais uma semifinal de Copa Libertadores América. O torcedor mais jovem do Palmeiras, ele tá na manteiga, ele tá nas nuvens, porque ele não viveu época de Série B, época dos vexames, época de times muito fracos, época de péssimas administrações. Agora, esse torcedor que nasceu aí, no início dos anos 2000, metade dos anos aí, 2010. Nossa, esse aí tá gostosinho, hein? Porque Palmeiras é só alegria. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais uma pausa. Na volta em definitivo, vamos com os palpites de toda a galera. Palpite ligado do Mauro Betting, do Gustavo Soler, de toda a equipe técnica interna e externa da Bandeirantes. Fala aí, Soler. Só para colocar, né, o que você disse, uma escalação que o Palmeiras já usou em um jogo de Libertadores e o Marcos foi herói nos pênaltis. Que ano? 2009. Vai. Marcos, Wendel, Maurício Ramos... Não, peraí, Soler, você tá errado, Soler. Eu vou te borrifar. Eu quero o nome e o apelido, se você lembrar. Então vai. São Marcos de Palestra Itália, o Wendel passe vale mais que o gol, Maurício e Ramos, Danilo, Marcão Emoção e na lateral esquerda, Armeiro Armeration. Meio de campo, tínhamos Souza Ferrugem, o outro volante agora me pegou, vou até pegar aqui. Você caça. Era só tinha um volante, Palmeiras, né? 2009, jogando Libertadores. Mozart, né? Jogava por música. O maestro. E Cleiton Xavier. No ataque, Diego Souza e Keirson Barcelona. K9. E depois, K9 depois em 13, a gente já falou outro dia sobre isso, o Palmeiras, torcida tem Valmir Desmaio, tem grandes, né, Cristian Mendigo, que é muito bom. O Barriga de Cadela Prenha, também. Né, o Cristian Mendigo gostava do apelido porque era por causa do Mendigo do Pânico. Ele falou, pô, pelo menos o cara é famoso, né? E gente ótima, bom jogador gente também, boa, e aquela barbicha e tal. E tem um que é maravilhoso, que é da época, não pelo lance que o levou a ganhar esse epíteto da torcida do Palmeiras, foi até convocado pelo Mano Menezes para a seleção brasileira, que é o Kleber Displicente, o centroavante. Exatamente. O gladiador e o Displicente, que no lance contra o Tigre, né? No final do jogo ele perdeu um gol besta e depois tomamos o gol. Tomamos o Palmeiras, tomamos o gol no finalzinho. 8h52, última pausa, nossos parceiros comerciais. Vem aí na Bandeirantes, vamos acelerar junto com o Palmeiras. Já a bola rola pra Verdão e Deportivo Pereira. Torcida que canta e vibra. Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Oferecimento Renault Duster com motor turbo de 170 cavalos, Heineken 00, linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento, Ipmax da Ipiranga, Philco, tem coisas que só a Philco faz pra você, Gerdau, o futuro se molda, Stone, tudo conectado para vender, gerir e botar pra girar. E claro, faça seu multi com o 5G mais rápido do Brasil. Final de semana de Fórmula 1 com velocidade máxima, Grande Prêmio da Itália no circuito de Monza e um brasileiro na pista, pelo menos no primeiro treino livre do final de semana. Felipe Drugovich vai correr ao lado de Fernando Alonso nessa sessão, ajudando na preparação da equipe Aston Martin para o final de semana do Grande Prêmio da Itália. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car.
um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 ou pelo site braspress.com. Animalia Park, o novo parque de São Paulo. Venha vivenciar essa experiência. Localizado em Cotia, você e sua família se encantarão em nossa reserva, com um trajeto totalmente coberto, com um dos maiores viveiros do mundo e também com nosso parque de diversão indoor. Tudo isso em um único local. Viva esta experiência. Informações e ingressos animaliapark.com.br. Animalia Park, onde é divertido preservar. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. A educação é o futuro das nossas crianças e não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais, sendo 2 bilhões até 2024 e mais 2 bilhões até 2026, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br/FNDE e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou! Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Futebol é com a Bandeirantes. Reta final, concentração, é a Bandeirantes. Alô, família Palestra, hein? Tem notícia não muito positiva pro Palmeiras e pro Botafogo. Enzo Ortega, adeus, fogão na sua. É isso aí, KP, oficial. O líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, foi eliminado pelo Defensa e Justiça com 2 gols de Nicolás Fernandes, 2-1. E o clube agora aguarda amanhã São Paulo ou LDU nas semifinais da Copa Sul-Americana, KP. Eu falo Palmeiras aqui, Mauro Betti, não me interprete mal. Não, que a gente tava falando agora no intervalo. Ar, né?
As chances do Botafogo ser campeão brasileiro são, pra mim, ainda maiores, que agora vai focar, evidentemente, no Brasileirão. Só uma competição pra jogar. Já tava jogando com reservas, eu acho até que tinha bola pra ganhar as duas, mas agora vai focar ainda mais no Brasileirão, por tabela, por óbvio, aumenta a chance do Fogão. Internamente, não acho que haverá bala alguma, pode a torcida ficar chateada e tal, mas comissão técnica, direção do clube e, sobretudo, os atletas já estavam nesse vibe de, não, vamos focar no Brasileiro. É isso aí. Bom, Botafogo eliminado, portanto, da Copa Sul-Americana. Botafogo perdeu por Defensa e Justiça por 2-1 na Argentina. Jogo de ida, semana passada 1-1 no Newton Santos e agora 2-1. Foi de virada, Enzo Ortega? Foi de virada, né? Não. Defensa fez 1-0. Primeiro gol aos 15 do primeiro tempo, o Botafogo isso. Empatou e aos 26 do segundo o Nicolás Hernandes fechou o caixão. É isso aí, 2-1 Defensa e Justiça. Chegou a melhor hora do programa do Pique. Vamos lá, Gustavo Soler, Allianz Parque, palpite, Palmeiras e Deportivo Pereira, Soler. 4-0 de novo. Misericórdia, outro 4-0. Pra você, Mauro Betti. 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras vence pra mim sem tomar gols e eu tô contigo. 2-0 pro Palestra. Enzo Ortega, o seu palpitão. 4-1 pro Palmeiras. 4-1 Palmeiras na próxima fase da Copa Conmebol Libertadores. Vem aí, Jornada Esportiva Bandeirantes com todo o nosso timaço. Soler nas reportagens, Enzo Ortega no plantão esportivo, Mauro Betti nos comentários, com toda a equipe técnica interna e externa. Beto Rebeck, Michel Lopes, Caiame Martins, Alexandre Marques no Switcher com imagens do YouTube, Rafael Pellegrini e também Daniel Xingotti, todos para receberem a partir de agora ele... Rogério Assis Brasil! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixe o preço na loja. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99, quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Estrela Bet, jogou, brilhou. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Semana que define semifinalistas da Libertadores. O Palmeiras pega o Deportivo Pereira com uma imensa vantagem depois de ter goleado na Colômbia. Rede Bandeirantes de Rádio. Quem leva o jogo de hoje? Quem vai fazer a limpa dos campeonatos deste ano? Ganha o Timão ou o Verdão? Viu? Você vive apostando. Então vem pra Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. E agora eleita a melhor provedora pelo Sigma Awards. Faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet. Jogou, brilhou. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Futebol é com a
Aberto mais uma vez o microfone Bandeirantes. Um grande abraço a você. Aqui Allianz Parque em São Paulo. É o jogo da volta das quartas de final da Copa Libertadores. O multicampeão Palmeiras, depois de construir uma vantagem gigantesca na Colômbia, recebe o Deportivo Pereira. Lá venceu por 4-0. Traz aqui para sua casa, que de novo vai receber um grande público. Toda a expectativa de seguir e ir para a semifinal de mais uma Copa Libertadores. 9h30, tem bola rolando no Allianz Parque para Palmeiras e Deportivo Pereira, com o Verdão praticamente lá, né? Quase lá, esperando o seu adversário para ir à semifinal de mais uma Copa Libertadores. Mais destaques, mais informações para você que ouve a maior rede de rádios do Brasil. Um destaque do Palmeiras, o Verdão, pro jogo de hoje à noite aqui no Allianz. Alô, Gustavo Soler. Fala, Canhão, boa noite para você e para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Como você bem destacou, Palmeiras muito perto de mais uma semifinal de Copa Libertadores da América, que seria a 10ª na sua história, se igualando ao Grêmio como brasileiro com mais semifinais de Libertadores, e a que seria a 4ª de forma consecutiva, se igualando a nada mais, nada menos ao Santos de Pelé, recordista neste quesito. E o adversário do Palmeiras, que levou 4 em casa, o Deportivo Pereira, Soler. Que traz bastante gente para acompanhar o seu time jogando no Allianz Parque. Os torcedores do Deportivo Pereira estão desfrutando, já que é a primeira vez que o clube colombiano disputa a Copa Libertadores da América. Tem 4-0 para tentar reverter algo muito difícil, mas tem a alegria de pela primeira vez ver o seu time jogando em território brasileiro. A opinião da Bandeirantes. Boa noite, Mauro Betting. Boa noite, Rogério Assis, torcedor da Rádio Bandeirantes. Não é o melhor Palmeiras possível, mas ainda assim é muito melhor que o Pereira, como foi na Colômbia e como será no Allianz Parque. Palmeiras vence 2-0. Os outros destaques, o São Paulo com Paulo do Vale. Oi, Canhão, com casa cheia e trio de ataque formado por Lucas, Luciano e Caleri, o São Paulo tenta avançar pelo terceiro mata-mata consecutivo numa situação adversa. Amanhã, 19h, contra a LDU, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana. E o destaque do Corinthians, Pedro Ramiro. Fala, Canhão, mesmo com a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, as últimas declarações, o desempenho do time não tem repercutido bem nos bastidores do Corinthians. Alguns conselheiros pedem a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele será mantido pelo menos por enquanto no cargo. O Timão já está em São Paulo e se prepara para o duelo contra o Palmeiras neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. E no Santos, Felipe Melo. Boa noite, Canhão. Grande abraço para você, para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. O Santos tem novidade. O clube anunciou a contratação de mais um reforço, o 8º neste meio da temporada. O Santos fechou com o atacante uruguaio Maximiliano Silveira, de 25 anos, ex-Necaxa do México. O contrato dele vai até o final desta temporada. Agora o Santos atingiu a marca de 6 estrangeiros no elenco. Julio Furque, Soteldo, Mendonça, Tomás Rincon, Rodrigo Fernandes e Silveira são os 6 estrangeiros no elenco do Peixe. Silveira já passou por exames e agora falta entrar no bid da CBF para poder estrear com a camisa do Peixe. No jornalismo Bandeirantes, Vitor Lopato. Fala, Canhão. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de São Paulo aprovou por unanimidade a legalidade do processo de cassação do vereador Camilo Cristófaro. A votação em plenário vai acontecer no dia 19 de setembro. O vereador é acusado de racismo durante uma sessão híbrida em maio do ano passado. No áudio vazado em plenário, Cristófaro disse que não lavaram a calçada, é coisa de preto. O relatório aprovado pela Corregedoria na semana passada deu parecer favorável à cassação por quebra de decoro. Agora o plantão da Bandeirantes com Enzo Ortega.
Fala, Canhão, uma boa noite, um grande abraço pra você e pra todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Já teremos Racing jogando em casa contra o Boca Juniors para avançar após o empate por 0-0 na Bombonera na última semana. O Botafogo foi eliminado nas quartas da Copa Sul-Americana para o Defensa e Justiça fora de casa por 2-1. E pelo Brasileirão Série B, o Novo Horizontino venceu o Ituano por 2-0 com gol de Léo Tocantins aos 17 minutos do primeiro tempo e Ronaldo aos 37 do segundo, sendo assim, avançando para a segunda posição da tabela do Brasileirão Série B, Canhão. Allianz Parque, aqui o palco de Palmeiras e Deportivo Pereira. O Verdão quase na semifinal, construiu uma excelente vantagem semana passada vencendo o Pereira por 4-0 na Colômbia. E agora um destaque mais do que especial. Alô, Ulisses Costa! Alô, Rogério Assis, alô, amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes, aqui é o Ulisses Costa e esse é um tipo de recado que eu gosto de dar, porque fala da minha terra, fala do nosso povo, fala da nossa gente, meu amigo, qual é o país do café? Não é a Colômbia não, meu amigo, como um colega falou semana passada, o país do café é o Brasil, vamos se informar, se liga, dá uma seguradinha, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, somos o único país com 35 regiões produtoras, oferecendo qualidade, sustentabilidade e tantos aromas e sabores que até a Colômbia importa nosso café. E há 50 anos, quem garante a excelência do nosso café é o selo de pureza de qualidade da ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café. Pegue sua xícara e grita comigo, o Brasil é o país do café! A bebida que move e une o Brasil. Palmeiras e Deportivo Pereira, com bola rolando na Bandeirantes e a maior rede de rádios do Brasil. Terminou agora o aquecimento dos jogadores, todo mundo pro vestiário. Já em campo as duas equipes aqui no Allianz Parque. Gramado sendo molhado, temperatura agradável, expectativa, é claro, de mais um grande público. Tem sido assim. Palmeiras e Deportivo Pereira. Vamos pro campo para mais destaques, mais informações na Bandeirantes. Alô, Gustavo Soler. Casa cheia de novo, Soler. Casa cheia de novo e hoje com mosaico. Mosaico que seria utilizado no jogo contra o Atlético Mineiro na fase de oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras acabou perdendo o prazo de mandar para a Conmebol a liberação deste mosaico, então está sendo reciclado para ser utilizado na noite de logo mais, que também contará com homenagem ao time feminino do Palmeiras, atual campeão da Copa Libertadores feminina. Então daqui a pouco esta homenagem para as mulheres da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Verdão, Canhão, que para este jogo vai completar o seu 47º duelo de mata-mata de Copa Libertadores da América. Levou a melhor em 31 oportunidades. Dessas 31, conquistou 3 títulos continentais. Na história da Libertadores, o Palmeiras é o 6º time com maior número de vitórias, são 132 triunfos, 2 a menos do que o Olímpia do Paraguai, que é o 5º colocado, mas o Olímpia tem mais de 300 jogos disputados, enquanto o Palmeiras está somando hoje a sua partida número 232. Dessas 231 partidas até este momento, 41 foram comandadas por Abel Ferreira e sua comissão técnica. Ele que tem como pior desempenho na Libertadores uma semifinal exatamente no ano passado. Em 41 jogos, 29 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 103 gols marcados, uma média de 2,5 gols por partidas. O Verdão, que hoje não pode contar com Gabriel Menino entre os titulares, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas no banco conta com o retorno de Hendrick, que estava suspenso na partida de ida contra o Deportivo Pereira. Mas o Abel Ferreira não pode contar na noite de hoje até abril do ano que vem com o Dudu, que acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho direito, ainda teve uma lesão de menisco na mesma região, ficará de fora de 6 a 8 meses de atividades com a camisa da Sociedade Esportiva
Palmeiras. Palmeiras que também no último final de semana recusou uma proposta de 30 milhões de euros por Gustavo Gomes do Al Ittihad da Arábia Saudita. O capitão e xerife do Verdão completa hoje seu jogo 265, melhor dizendo, com a camisa alviverde. Ele que é o segundo zagueiro com o maior número de gols na história do Verdão, 33 gols marcados, atrás apenas de Luiz Pereira Canhão. Mauro Betting, como joga Gustavo Gomes. Nossa. O cara é bom na defesa, vai pro ataque e no ataque tem desempenho de artilheiro. Mantê-lo é primordial, Mauro. Não tem a dúvida, precisa ter dinheiro, convencimento e até nisso, né? O Abel se derreteu no último final de semana ao Gustavo Gomes, ao GGG, o XXG, ao 5G, né? O grande guerreiro Guarani Gustavo Gomes, e com razão, né? O atleta, o homem, é o zagueiro. Nesses 51 anos que eu estou em estádios e em estúdios, né? 33 trabalhando, 51 como torcedor, ele faz a dupla dos sonhos ao lado do Luiz Pereira. Olha, o Palmeiras teve Antônio Carlos, teve Kleber, teve o grande, saudoso Wagner Bacharel, outros grandes nomes de zagueiros, Roque Júnior também. Júnior Baiano, zagueiro de seleção brasileira, mas como Gustavo Gomes, e desde que chegou em 18, campeão brasileiro também, é uma impressionante a regularidade do Gustavo. Ele muitas vezes é o melhor da equipe, nunca é o pior, né? Manter uma regularidade, dificilmente perde bolas e tem esse desempenho ofensivo muito bom, e a dever dizer o Murilo também. A média de gols do Murilo é maior do que a do Gustavo Gomes. Não significa dizer que o Murilo seja melhor ou maior, ou até mais zagueiro, mais artilheiro que o Gustavo, porque em números absolutos ele deverá superar em números alguém que é absolutamente insuperável, que é um dos meus próximos livros, o grande Luizão Pereira. Luiz Pereira é simplesmente o maior zagueiro da história do São Bento, do Palmeiras, da Portuguesa e do Atlético de Madrid. Jogou pouco no Flamengo, não é o maior zagueiro da história do Flamengo, mas é um dos maiores que eu vi, até por essa capacidade goleadora, a técnica absurda, a velocidade, o posicionamento e a imposição desse monstro sagrado, que é o querido Luiz Pereira, que há 22 anos trabalha no Atlético de Madrid. Está lá em Madrid, um beijo para ele e para toda a família, que quase sempre está ouvindo também a Rádio Bandeirantes, a família do grandíssimo Luiz Pereira, que faria uma dupla sensacional realmente com Gustavo Gomes, o Canhão. E tem a história também ligada à Portuguesa naquele time vice-campeão paulista de 85. De 85, né? Quando o Palmeiras absurdamente deu passe livre a ele se acertou com o Oswaldo Teixeira Duarte e foi vice-campeão paulista. Ele não foi campeão porque havia aquele grande São Paulo do Sininho, dos minutos, um dos maiores ataques da história do futebol paulista brasileiro, com Miller, com Silas, Careca, Pita e Sidney. E o Falcão era reserva, né? Márcio Araújo era o volante, um timaço do São Paulo, e o Luizão foi destacadamente o melhor zagueiro daquele Paulista de 85, da campanha vice-campeã paulista pela Portuguesa. Bom, aqui os times já em campo, já posso ver aqui posicionamento dos profissionais de imprensa. Curioso, né, Solena, que eles são colocados ali em cordas, né, protegidos. Quem é que está protegendo quem aí? Os jogadores é que estão protegidos dos profissionais ou os profissionais dos jogadores? Ou não era preciso esse cercadinho, Soler? No regulamento da Conmebol, né, Canhão? Todo mundo sabe que tem a limitação de espaço para cada área de trabalho, né? Nós aqui do rádio temos que ficar nas tribunas, só as detentoras de transmissão podem ficar no gramado. Os fotógrafos sabem que eles não podem ficar na frente do túnel de acesso dos jogadores ao campo, até porque eles seriam atropelados pelos 22 atletas mais a arbitragem, né? Então deixam ali 2, 3 Aspone, né, segurando as faixas para ganhar um trocado, né? Porque não tinha a menor necessidade. Canhão, além do time do Palmeiras feminino também ser campeão da Copa Libertadores da América, as mulheres do Verdão vão pousar na foto oficial do jogo de hoje junto com o time masculino, porque em outubro começa mais uma edição da Copa Libertadores Feminina. O time do Palmeiras estará na disputa da Libertadores Feminina, então hoje a Conmebol fará uma ação de divulgação da Libertadores Feminina, utilizando um time que é tricampeão no masculino e uma vez campeão também no feminino. Enquanto isso, nas arquibancadas do Allianz, a torcida canta. O Daniel Xingotti aqui mostrando os sons do Allianz Parque na Bandeirantes, um mosaico maravilhoso.
representando todas as conquistas de Copa Libertadores do Palmeiras. Já já os times em campo, vamos confirmar as equipes para você. O Palmeiras perto de mais uma decisão. Tá bom, tem que passar por esse jogo aqui para ir para a semifinal ainda, mas convenhamos, hein? O Palmeiras vai para mais uma conquista. O Verdão para o jogo de daqui a pouco no Allianz Parque, na Bandeirantes, com Gustavo Soler. E com a sucessão do tetracampeonato da Copa Libertadores da América, o Palmeiras, que sobe neste momento para o gramado do Allianz Parque, vem escalado por Abel Ferreira com 21, o Everton, 2, Marcos Rocha, 15, o capitão Gustavo Gomes, 13, Luan, 26, Murilo e 22, Piquerez. Meio de campo de 8, Zé Rafael, 27, Richard Rios e 23, Rafael Veiga no ataque, 18, Flaco Lopes e 10, Rony. Na reserva do Palmeiras, 42, Marcelo Lomba, meia dúzia, Vanderlan, 9, Hendrick, 12, Mike, 14, Arthur, 19, Breno Lopes, 30, Jailson, 32, Garcia, 34, Naves, 35, Fabinho, 37, Kevin e 40, John. Lado a lado os times em campo e do Nacional Brasileiro agora no Allianz Parque, antes de Palmeiras e Deportivo Pereira. Agora o adversário do Palmeiras, o colombiano Deportivo Pereira, Soler. Que pela primeira vez disputa a Copa Libertadores da América, já chega à fase quartas de final e o técnico Alejandro Restrepo vem a campo com no gol Quintana. Linha de 5 defensores com 20 Ararate, 2 Garcês, 14 Quinteiro, 29 o capitão e artilheiro do time na temporada Ramírez e 27 Fori. Meio de campo de 13 Zuluaga, 38 Muricho e 11 Bocanegra no ataque, 7 Adrian Roque Balboa e 9 Ângelo Rodrigues. E na reserva, 12 Mosqueira e 43 Blanco são os goleiros. Jogadores de linha, 5 Pereira, meia dúzia Restrepo, 15 Kenner Valência, 16 Moreno, 18 Medina, 19 Congo, 21 Pietra Rita, 26 Soares, 32 Mena e 34 Bazan. Arbitragem para Palmeiras e Deportivo Pereira aqui no Allianz Parque. Arbitragem chileno, o dono do apito é Christian Garay. O assistente número 1, Cláudio Urrutia. O número 2, Juan Serrano. Quarto árbitro, José Cabreiro. E no VAR, Ângelo Hermosilha. É o Futebol Bandeirantes em mais uma noite de Copa Libertadores com todo o nosso time em campo. Mesa de som com Michel Lopes, Central Técnica Caiane Martins, no Twitter imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques, nas redes sociais Gabriel Modesto e o som do futebol pelo rádio. Externas Allianz Parque, Daniel Singotti, ao lado dele Rafael Pellegrini. Capitães de Palmeiras, Deportivo Pereira,
com a equipe de arbitragem. O Carlos Ramírez é o capitão do Deportivo Pereira. Gustavo Gomes, o capitão do Palmeiras. O uniforme de arbitragem é diferente, hein? Preto ali é predominante, mas tem uma faixa verde no ombro do pescoço, no colarinho, né, Soler? Bonito, hein? Exatamente, que é um belo uniforme do quarteto de arbitragem, que hoje a arbitragem seja tão bonito quanto esse uniforme, não atrapalhe as duas equipes, né, Canhão? Tomara. Hoje o jogo tem tudo para ser muito tranquilo, né? Até pelo resultado que o Palmeiras construiu na semana passada, jogando na Colômbia, um 4-0 imponente. Palmeiras que entrou com Marcos Rocha e Mike jogando naquele dia. O Arthur ficou de fora do time. Havia uma expectativa de como seria a equipe. Essa expectativa foi até superada. O time venceu por 4-0. Marcos Rocha e Mike até fizeram cada um gol. E o Palmeiras trouxe para o jogo desta noite uma imensa vantagem para jogar pelo tetra da Copa Libertadores. Tudo pronto aqui, vem aí o quinto sinal marcando 9h30 da noite. Contagem regressiva, está tudo pronto. 9h30 da noite, Christian Garay autoriza. Começa Palmeiras, Deportivo Pereira. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol, é na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Flaco Lopes, a Rony pelo comando, o zagueiro tocou atrás, Rony na área, primeiro, Quinteiro tira, depois dá um tapa na bola, Rony pega a sobra, bateu pro gol, toca à frente, Garcês tira, o Palmeiras pede pênalti. Já vamos tendo revisão de vídeo nos primeiros segundos, a mim pareceu involuntário. O ataque do Palmeiras, o primeiro do jogo, já causa, hein, Soler? Já causa e já deu para perceber também o Christian Garay, árbitro do jogo, com a mão direita no ouvido, conversando com o Ângelo Hermosilli, árbitro de vídeo. Vamos ver se terá a paralisação da partida ou se realmente o Ângelo Hermosilli mandou seguir. A bola bate na mão, mas fiquei com a mesma impressão que você, que sem intenção. Vale destacar, Rogério, a torcida do Palmeiras cantou o nome dos jogadores titulares, do técnico Abel Ferreira e também de Dudu, jogador que infelizmente rompeu o ligamento do joelho direito. Homenagem dos torcedores ao Baixola, que tem mais de 440 jogos pelo Verdão. 1 minuto e meio, início de jogo, o Verdão troca passes na sua defesa, começando o jogo, domina aqui atrás a marcação com o Luan toca pela ponta, tenta a bola, Flaco Lopes, Rony pelo meio, marca em cima dele, fora, recua na fogueira pro goleiro, pé esquerdo, rasga aqui atrás a dele, Quintana, bota a frente, sobe de cabeça, rebate o jogador Rodrigues, de longe, Luan volta a bola para o Everton, goleiro ajeita com o pé, sai jogando na grande área, já deu para notar que aquela jogada foi revista, tá tudo certo, né, Mauro Betting, toque involuntário mesmo, né, Mauro? Total, até pela proximidade, não havia intenção, segue o jogo e seguiu bem o Palmeiras, começando no abafa como era de se esperar. Bola que atrás ao Everton, toca na esquerda, Murilo, fecha mais por dentro, Gustavo Gomes, carrega Murilo, começando o jogo. Esse é o som do futebol na Rede Bandeirantes de Rádio. Por enquanto o Verdão classificado, venceu 4-0 lá, levanta, Luan na grande área, a bola de cabeça, rebate a defesa, Quinteiro tira, toca a jogada para a esquerda, vira Ramírez, toca pela ponta de cabeça, rebate na ponta, Murídio, tenta pela meia, vai na marcação por dentro, vem Zé Rafael, comete a falta, marca a falta, Christian Garay, o jogo está parado, é falta marcada para o Deportivo Pereira, cobrado sua defesa lá do esquerdo. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. O Zé Rafael estava comentando alguma coisa com o Christian Garay. O que seria, Gustavo Soler? Depois que ele comete a falta, Canhão, ele fica segurando a bola com o pé, continua conduzindo a bola, e aí o Fore chegou, já deu uma empurrada no Zé Rafael, então o Christian Garay pediu um pouco mais de calma para o Zé Rafael. Cobrada a falta no ataque, essa bola aberta na ponta, vem Ângelo Rodrigues para a grande área, dominou de costas para trás a bola, Balboa, na direita não apoia, vem Arate aqui no meio, tira a marcação com o Murilo, toca a bola pro lado esquerdo, adianta a jogada, sai pela ponta, dispara, Piquerez ao lado com Veiga, pé direito por dentro, Darius que depois a bola mandando para fora, pela linha lateral, Veiga não vai para a sequência da jogada, ela vai para fora, em lateral ataque Deportivo Pereira, início de jogo, 3,5 primeiro tempo, toca a frente a marcação, vem
Zuluaga, tomou ali uma prensada no Rios, toca Piquerez, passa Zé Rafael, rebote no meio, Luan, já bota no meio, Rony, sai do gol, Quintana, pé esquerdo, vai bem na jogada do goleiro, toca a bola pra direita, levanta forte o passe para Garcês, o zagueiro domina no pé direito, levanta a frente o passe, sobe de cabeça, passa pela bola aqui no meio, Roque Balboa, toca no meio, Murilo, tenta o passe na frente, Flávio Lopes na bola, atropelado, é falta, disputa a marcação, acaba tomando um toque por baixo, a falta marcada pro Palmeiras, bater na meia esquerda agora, você empresário, pode vender para qualquer ponto no Brasil e sempre contar com a Braspress, fragilizar os seus negócios, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. Palmeiras, Deportivo Pereira, empata o placar do jogo, é 0-0, bola recuada de longe, aqui atrás para o Everton, goleiro do Verdão, domina com o pé, pra cima dele o centroavante, Ângelo Rodrigues, toca o Everton, dá Murilo, tomou pressão do Zuluaga, e ameaça voltar para o Everton, ameaça, mas não passa, inverte a jogada, vira passe forte para a direita, passa Marcos Rocha, levanta no meio, Flaco Lopes aqui, belo drible, com o calcanhar, a Rony, bola forte demais, é pro goleiro! O drible foi maravilhoso, passe do Flaco Lopes, péssimo, Soler. Exagerou na força, né? O Flaco Lopes jogando numa posição muito parecida com a qual ele exercia no Lanús. Apesar de ter 1,90 m de altura, o Flaco Lopes não é um centroavante de origem, fez a jogada de segundo atacante. Se livra muito bem de dois jogadores, mas na hora do passe errou na qualidade, o Quintana ficou tranquilo com ela. Michel Lopes, mesa de som com Caiane Martins, central técnica marcando. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 5, primeiro tempo. Placar da Copa Libertadores com o Verdão indo para a semifinal, por enquanto 0-0. Palmeiras, Deportivo Pereira. Olha o Verdão, pro meio, passe de cabeça, rebate Zuluaga. Veiga na sobra, escapa na primeira falta, já toma a frente. Dá Piquerez na esquerda, tenta Meia Lua, bate na marcação, volta por baixo o Ararate. Toma, vai na marcação com o Piquerez em cima. Ele adianta a jogada. Zé Rafael inteligente, põe o pé, rouba. A Piquerez pelo meio. Da Rafael, Veiga gira. Zuluaga em cima, protege bem Veiga. Escapa na falta. Toca ao lado, vira o passe na ponta esquerda, ainda cortando por dentro a jogada. Vem Zé Rafael, calcanhar para Veiga, Veiga pela meia para Rios, já domina, vira-se na ponta Marcos Rocha, mais atrás recomeça, volta a bola com Gustavo Gomes, placar de 0-0, 6 primeiro tempo, domina a bola no ataque do Palmeiras, toca Gustavo Gomes, dá para Veiga, Flaco Lopes pede, é para ele, acompanha Quintana, a bola vai forte, ele vai direto, liga de fundo, aqui Enzo Ortega, 0-0, Palmeiras, Deportivo Pereira. No jogo entre Racing e Boca Juniors está atrasado por 5 minutos por causa de papéis no campo do estádio Presidente Peron. Placar de 0-0, 6 minutos e meio, primeiro tempo. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil. Futebol é com a equipe da Bandeirantes. Bola aqui atrás para cobrar tiro de meta, Aldair Quintana. Mauro Betting começa o jogo, Palmeiras pressionando, é o natural, hein, Mauro? É o natural, como você destacou com o Soler também, o Flaco chegando um pouquinho mais com o Rony de referência, e normal, né? O Pereira até se soltando mais, eu esperava a equipe colombiana um pouquinho mais retraída, tentando jogar, mas o Palmeiras bem melhor e fazendo, administrando o seu resultado e o seu desgaste pela temporada e, sobretudo, pelo grande derby que teremos no domingo em Itaquera. Rony vai dar bola por baixo, atingiu o Garcês. E pegou mesmo, hein, Soler? A torcida reclama, mas pegou mesmo, hein? Exatamente, ele dá um totozinho com quase o pé inteiro no tornozelo do Garcês, depois ele toca a bola, então primeiro ele atinge o defensor do Deportivo Pereira, falta bem marcada pelo Christian Garay, bem na frente do banco de reservas do Pereirão. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes. Sobe de cabeça, ganha, tenta o passe, Richard Rios, toca lá no esquerdo para Veiga, de cabeça por dentro, para Zé Rafael, Zuluaga pressiona, ganha, Zé Rafael, toca para Veiga, passa pelo Garcês, protege, evita que a bola saia, toca ao lado, a Piquerez, o Everton pede, ele vira pelo meio, bela passada, toca ao lado, vira a jogada com o zagueiro Murilo, ele entrega a bola na entrada da grande área. Começa com Gustavo Gomes, Palmeiras 0 Deportivo Pereira, sai jogando aqui atrás do meio campo do time do Deportivo Pereira, bola para a ponta aí esquerda, passa a Boca Negra, dá na linha de fundo, passa a frente, Fore, domina o lateral, toca de volta a bola, recomeça com Boca Negra, ele tabela por dentro, tenta o passe na entrada da grande área, Gustavo Gomes ganha, tira para o Palmeiras, toca, ela passa pelo Flaco Lopes, fica no meio, para Veiga, encara a marcação, vem Garcês, tocou por baixo, falta, o não pega, falta não, acompanha Garay, só dá tiro de meta, bola para o time
do Deportivo Pereira, cobrar agora. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Recupera a bola o Palmeiras, Flaco Lopes para a esquerda, o passe é forte para Veiga, vai em cima dele, Boca Negra, opa! Ele está dando só arremesso lateral, querem falta do Veiga. Querem falta do Veiga em cima do Ararate, Soléu. E aí o Veiga ele abandona a disputa de bola, né, Canhão? E joga o corpo pra cima do Ararate exatamente para sofrer a falta. Mas na sequência sobrou braço, sobrou perna pra cima do Rafael Veiga, mas apenas lateral a favor do time do Deportivo Pereira. 9 minutos é o primeiro tempo, 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E já tem bronca na comissão técnica do Palmeiras, Gustavo Soler. O Christian Garay ele foi conversar com o banco do Verdão e quem estava na reclamação era o Magu, preparador físico. O Magu ele bateu no peito e falou: desculpa, professor, fui eu aqui. E o Abel continua conversando com o quarto árbitro. Quem reclamou foi o preparador físico. Ataca na direita o Deportivo Pereira. Ângelo Rodrigues domina para bater pro gol, atravessa bem a jogada. Fore com ele, domina, a bola passa pelo seu domínio, domina a jogada e vem do lado esquerdo, toca atrás, a jogada vira por dentro. Zuluaga de frente, abre a bola para direita, nas costas da marcação. Ângelo Rodrigues limpou para canhota, para bater, rolou para grande área, a bola bateu na cara do Balboa. Rebote Rios da jogada, foi travado, falta nele. Num ataque um pouco mais perigoso, a arbitragem pega a falta na saída. É pro Palmeiras cobrar. Beto Rebeque na mesa de som, com Caiane Martins na central técnica marcando. E nesse clima, Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio o primeiro tempo, aqui Palmeiras, Deportivo Pereira. O Verdão na semifinal da Copa Libertadores, tá 0-0, Enzo Ortega. No estádio Presidente Peron, o Racing vai empatando 0-0 contra o Boca Juniors. Bola pro Verdão, sai atrás, Murilo ajeita, lado esquerdo, entrega a bola, sai com Gustavo Gomes, vem aberto o Luan do zagueiro pela direita, mais à frente Marcos Rocha, toca Gustavo Gomes, dá Luan, Luan devolve a bola, dá Gustavo Gomes que volta a bola para o Everton na grande área, tomou pressão, pé direito, enfia o pé nela, bota no meio para Flaco Lopes, sobe de cabeça com o Zuluaga, a bola bate na cabeça do Flaco Lopes, fica sentindo o jogador do Palmeiras, caído no chão, se levanta agora, ela só Miguel, pega só pra Piquerez na esquerda, toca atrás, recomeça, volta do ladinho para Murilo, ia dominar, quase que a bola escapa dele, volta lá para Zé Rafael, sai na primeira jogada, deixa a frente a marcação, toca de volta a bola, devolve com Gustavo Gomes. 11 primeiro tempo, placar de 0-0. Verdão já classificado para a semifinal da Copa Libertadores. Marcos Rocha ajeita pelo meio campo na ponta direita, é marcado bem de perto na ponta, vem em cima dele o Fore, ele prefere recomeçar a jogada, toca atrás com Gustavo Gomes, que lança a bola com Murilo, domina a bola, passa pelo meio do campo, dá na ponta, estica apenas Zuluaga, tira a bola pro HC, que toca no peito do Zuluaga, que volta a bola pela direita ainda, tabela na marcação com dois em cima, gira, vem para a jogada Murídio, toca pela meia direita, rebate a marcação, toca de volta, passa na ponta, vem Ararate, recebe, gira, a Murídio, pressionando, volta, tira Garcês aqui de bico, toca na ponta, Piquerez de cabeça, ganha para o Palmeiras, vai na marcação do peito, domina Veiga, sofre a falta na sequência, Zé Rafael vai na jogada, acabou atropelando, é falta marcada, é pro time do Palmeiras cobrar, venha vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 0-0, 12 primeiro tempo, Allianz Futebol na maior rede de rádios do Brasil. Você com a gente no Band Play. Não importa onde você está ligado, na Bandeirantes. Marcação atrás de cabeça, rebate, manda a bola para fora que atrás a Mires. É lateral, Verdão com pressa, Marcos Rocha. Arremessa, entrada na grande área, Rony. Rebate, Zuluaga, tira, espana. Vem Lua de cabeça pro Palmeiras. Toca de volta a bola. Tenta na marcação, vinha por baixo, Flaco Lopes. De cabeça, rebate, Ramírez. Amorídio, sobe, leva o tranco, perde a falta, fica no chão. Vantagem, Deportivo Pereira. Tá sofrendo no meio campo. Caído o jogador do Deportivo Pereira. Mais ou menos o cara já está de tela, sobreviveu. Bola aberta lá no esquerdo, na proteção com o Fore. Abre a jogada pela meia direita, ao lado Murídio com ele. Toque no ataque, vira a bola com o Zuluaga outra vez. 13 primeiro tempo, tá 0-0. Sil renova sua energia a cada dia. 15 cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
rebate Gustavo Gomes, tenta o passe a Rony, volta Zuluaga marcado, toca a bola na direita, quebra a jogada para Carlos Garcês, tomou pressão do Veiga, ameaça de driblar, não consegue, prefere recuar a jogada de volta na entrada da grande área. Zuluaga põe no chão e joga um pouco mais tranquilo. 13, primeiro tempo, 0-0. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Para a jogada na direita, Balboa, puxa o atacante de frente, foi travado. Veiga vai bem na bola e ganha até aplausos. Bota para fora pela linha lateral. Arremesso, ataque Deportivo Pereira. 13 minutos, 30 segundos. O Verdão que venceu contra todos os colombianos na Copa Libertadores. 4-0, o último ganhando o jogo na Colômbia. A lateral vai colocar a bola dentro da grande área aqui na direita. O Jordi Ararate arremessa no bolo para Balboa, cabeceira dentro, for e vai, toma, desvia a defesa, a bola voltou para Zuluaga, pressão total do Deportivo Pereira, toca a bola para Garcês, para a direita, levantou pro gol, passa a marcação, rebate, Rios na sobra ganha, tá na esquerda, onde o passe é forte demais, Garcês acompanha a bola, vai para fora direto pela linha lateral, arremesso, defesa Deportivo Pereira, motorista parceiro, na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 14:30 primeiro tempo, Mauro Betting comenta na Bandeirantes. 14:30 primeiro tempo, 0-0 Mauro Betting. O Palmeiras está meio de boca cheia para jogar o seu jogo. Está fazendo a partida tranquila, está com apetite e está bem. Ângelo Rodrigues bota na barriga, ajeita a jogada, abre o passe forte pelo lado esquerdo, toca à frente a jogada, vira para a Boca Negra, mais na esquerda ainda o passe, passa fora e com ele, à frente domina, para cruzar para a grande área, a bola tira, defesa, rebote, volta, é do Palmeiras, Rios domina, Rony passa pelo meio, carrega a jogada, olha pela linha direita, prefere recomeçar o lance, volta a bola com Luan, Luan para Zé Rafael na fogueira, tomou pressão, dá Gustavo Gomes que entrega aqui na ponta, vira com o zagueiro, recua Murilo, dá para o Everton na grande área, sai da marcação do Balboa, pé direito, levanta à frente a bola, às 15 para as 10 da noite, a Flaco Lopes, sobe de cabeça, tira Ramírez, voltou no meio a Murídio, tomou pressão, quase perde a bola para Rios, de primeira vira jogada com o Zuluaga, na meia direita, ao lado aberto, perde à frente, Murídio com ele, dá na ponta direita para a tabela com o Ararate, que vira jogada para Zuluaga outra vez, na linha de fundo, para Ararate, volta Piquerez, protege, ganha o zagueiro do Verão, tira a bola, bateu desviada no próprio jogador e vai para fora pela linha de fundo, em tiro de meta, o Palmeiras vai cobrar, Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. A caminho do tetra da Copa Libertadores, o Verdão vai indo para a semifinal. Por enquanto, Palmeiras, Deportivo Pereira, 0-0, Enzo Ortega. O Botafogo foi eliminado nas quartas da Copa Sul-Americana para o Defensa e Justiça fora de casa por 2-1 e Racing e Boca segue empatando por 0-0. Futebol é Bandeirantes, abraçando você em toda a galáxia, ligado na maior rede de rádios do Brasil. Piqueires para jogar, opa! Sem bola, o Veiga tomou um tranco, a arbitragem não pega a falta, é melhor Deportivo Pereira. Olha essa bola aberta na esquerda com o zagueiro, passa à frente, domina a jogada, sai com Carlos Ramírez, dá Murídio, que volta a bola pelo meio campo, com Boca Negra, que dá para fora, que vira a ponta para Balboa, tira Gustavo Gomes, cai na meia, não domina, Flaco Lopes, depois o zagueiro sai jogando mal, Flaco Lopes toma dele, vai fazendo a rebate, é pro gol, espalma Quintana! Vai bem pra bola e conserta uma besteira do seu zagueiro. Na ponta da unha, põe a escanteio. Flaco Lopes teve a chance do 1-0, Soler. E desperdiçou cara a cara com o goleiro Quintana, que faz grande defesa, manda pra fora. Escanteio pro Palmeiras, Rafael Veiga vem de pé canhoto e os três zagueiros já estão na área. Luan, Gomes e Murilo. 17 minutos, primeiro tempo. Veiga, escanteio Palmeiras. Na esquerda, primeira trave, desvio de cabeça. A bola sai da grande área, volta na esquerda ainda para Piqueires. De primeira, devolve a bola para Veiga. Colocou na grande área, a bola de cabeça, tira Murilo, mas muito boa cabeceou de trivela. Ela cai na ponta, rebate de cabeça, Boca Negra. Volta a bola para Piqueires. Vai por baixo da jogada, tenta a fita, tocada para fora pela linha lateral. Nada de falta na marcação em cima do Murídio. É lateral, ataque do Verdão para Piqueires, mesmo cobrar. Já reversa com muita pressa, deixa da bola, vira para Zé Rafael, inverte para a liga direita, tem bem aberto o Gustavo Gomes, mais pela ponta do Luan, por dentro o Marcos Rocha pede, placar de 0-0, 17:30 primeiro tempo, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Vem Zé Rafael, vira o passe pra direita. Betão Luan já pediu Marcos Rocha. Se enfia mais atrás aqui. Ele recomeça a jogada. Já volta a bola com o Gustavo Gomes. Marcos Rocha fica pelo meio, fazendo a vez de um zagueiro aqui. Gustavo Gomes entrega a bola, vira para Marcos Rocha. 18, primeiro tempo, 0-0. Ele lembra a bola pela ponta, Lula primeiro. Bota à frente o passe, passa pelo Rios. Vai chegar Rony, marcado. Já escapou no primeiro marcador, vai no fundo. Calcanhar para Rios, pela devolução. Dá na área para cruzar, devolve ao lado para Rony. Sai na primeira fita, vai trombando na marcação. Defesa vai descendo para fora pela linha lateral. Para Marcos Rocha, a cobrança de arremesso aqui na ponta direita. 18:30, primeiro tempo. Lá vem a cobrança, vai colocar na grande área a bola. O Marcos Rocha encosta ao lado dele Gustavo Gomes. Para a grande área, Flaco Lopes. Luan bate no peito, Gustavo Gomes. Toca na fogueira, Bibico tira para fora e manda para fora. Para arquibancada essa bola aqui pela ponta. O Zuluaga, lateral, ataque do time do Palmeiras de volta. Vai colocar na grande área Marcos Rocha. Gustavo Gomes corre lá pra dentro, não corre mais, não desistiu, olhou, tinha aqui um jogador à frente, ele volta, Marcos Rocha, pra área a bola, o toque de cabeça pra fora! Toma a frente o zagueiro e bota o cabeção, escanteio o Palmeiras na direita, Soler. Corte providencial do capitão Ramírez, mandando pra fora, porque o Flaco Lopes chegaria inteiraço nesse lateral do Marcos Rocha, mais um escanteio a favor do Palmeiras. Sempre ele, pé canhoto na bola, Rafael Veiga no córner. 19 minutos, o Verdão tem escanteio. Veiga, pé esquerdo, fechadinho pro gol. O zagueiro tira a bola, volta fora da grande área. Gustavo Gomes rebate, Marcos Rocha, lá no meio de cabeça, rebate na ponta. Tenta o passe, Boca Negra, toca à frente, a bola vai desviada, bateu no atacante. É lateral pro time do Palmeiras cobrar. 19:30, primeiro tempo com 0-0. Com o amortecedor HG na carta, você chega mais longe. Sabe por quê? Porque é na carta. É tudo azul pela frente. Vem Palmeiras, tranquilo, Luan enfia a bola para a meia direita, enfia tão tranquilo que a bola fica no adversário, rasga ele, bico, tira, aqui atrás levanta, Marcos Rocha na esquerda, ela vai batendo o joelho do Murillo, vai saindo pela linha lateral, arremesso pro Verdão colocar em campo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. O Everton lançado, pé esquerdo, sai da grande, ele volta para fora pela linha lateral, tomou pressão e perdeu essa bola ao Everton. Queria uma falta, ele tá bravo que recuaram na fogueira. Lateral, ataque na direita, é bola para arremesso lateral com o Jordi Ararat para fazer a cobrança. Para a grande área, a bola de cabeça atrás, Balboa. Ela bate na cabeça do Zuluaga, volta para Balboa, que toca a bola para a direita. Ararat toca na meia direita ainda com Boca Negra. Enfia pelo comando, Angelo Rodrigues, protege bem na passada, vai no fundo. Vem Murillo para cruzar, ele erra a bola! Cai sentado e manda no meio da galera. O cara tomou a marcação da própria Sombra e se atrapalhou, hein, Soler? É, a Sombra às vezes é um perigo, né, Canhão? A Sombra colocou o pé na frente dele, ele tropeçou na própria e mandou de 3 dedos no meio da arquibancada, passou, perdeu agora o Murilão. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição do Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. 21, primeiro tempo, placar de 0-0, o Verdão está classificado. Vai para a semifinal de mais uma Copa Libertadores. Marcos Rocha no meio, Rony de cabeça, vai na jogada primeiro com o peito, lá na frente, ganha o Boca Negra, rebote, volta na meia esquerda, tem na marcação Zé Rafael, toma, Flaco Lopes adianta demais a bola. Perde a passada, perde a bola, tira o Zuluaga, levanta na ponta, Fore, toca a jogada para Quinteiro, levanta a bola para meio, tá impedido à frente do centroavante, Angelo Rodrigues. O Bandeira para e marca o Cláudio Rutia. Mauro Betting, 21 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0, Mauro. 0-0, Palmeiras bem melhor, marcando um pouco mais à frente, com o Lopes chegando no Rony e a equipe com velocidade, mas tendo algum problema defensivo, porque a equipe colombiana também ataca. É um bom jogo até agora, mas pouca chance. Boca Negra, lado direito, lança a bola com o Zuluaga, passa pela ponta, pede na jogada o Ararat, devolve no meio para Zuluaga, vai na jogada, ajeita com o pé direito, bela assistência, dá pelo meio, de frente, Boca Negra, pé esquerdo, isolou, dominou, manda longe demais, deram brecha, ele fez isso aí, Soler. E o Boca Negra é o famoso chuta-chuta, quando ele entrou na partida contra o Palmeiras lá em Pereira, também foi um cara que arriscou muito de fora da área, desta vez foi mais um jogador deportivo que carimbou a torcida alviverde. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Chegamos na metade, 22:30, primeiro tempo, por enquanto o placar de 0-0. Um abraço ao André Pinotti, um abraço André. Palmeirense tá no Allianz, ligado na Bandeirantes, esperando o seu Verdão ganhar o tetra da Copa Libertadores. Bola aqui atrás com o Palmeiras, Muni busca a jogada meia esquerda. Volta até Gustavo Gomes, que dá de volta a Murilo, lado esquerdo, dá na ponta para Piquerez de primeira para Rony. Para Piquerez, volta marcando o Ararate, gira, sai na marcação com o Garcês, na fogueira pro goleiro Quintana. Vinha Flávio Lopes, tira Quintana. Forte demais, a bola vai direto para fora pela linha lateral. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 23, primeiro tempo, sem pressa para fazer cobrança. Piquerez, lateral para o time do Palmeiras. Tá procurando alguém, se desmarca Flávio Lopes. Rony se mexe de um lado para o outro. Lopes de cabeça, tendo passo marcado, tocou na defesa, a bola ficou no campo ainda. Piquerez na barriga, prendeu, vem Zuluaga, empurra, bate, tira aqui no meio. Zé Rafael, Richard Rios, passa por ele, domina meio campo. Já abre a jogada para a direita para Gustavo Gomes. Linda a finta no primeiro, toca na linha de fundo para a direita, para Marcos Rocha, na grande área, a bola volta por baixo, tira Zuluaga. Ela quase fica no meio, ia fechando o Veiga na grande área. 23,5, primeiro tempo, 0-0. Vai para a grande área, Gustavo Gomes vai colocar lá dentro no bololô. O Marcos Rocha, na grande área, Gustavo Gomes e Flávio Lopes, os mais altos. Vem Marcos Rocha para a cobrança, arremessa para Gustavo de cabeça por cobertura. Volta Quintana. Ela quase encobre o goleiro, Soler. Estava atento o goleirão do Deportivo Pereira para não ser surpreendido pelo Gustavo Gomes. Essa bola é muito forte do Palmeiras, o Gomes ganha no alto, mas o Quintana faz a defesa e segue 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol é Bandeirantes, você no seu carro ligado. Uma ótima viagem para você, não importa onde você esteja nem o horário. Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer parte da galáxia. Levanta Gustavo Gomes da direita para Rony, sobre de cabeça, desvia a defesa. Flávio Lopes, a sobre de cabeceia para Rony, ele bota no peito, vem o zagueiro, bicou para fora, é para a linha lateral. Toca para fora, rasgando o Zuluaga. É lateral, ataque do Palmeiras da direita. E vem bola para a área de novo, hein, Gustavo Soler? É lateral, mas é o famoso latereio, porque o Marcos Rocha vai jogar lá pra dentro da área. Agora o Murilo substitui o Gustavo Gomes para ser o grandalhão dentro da área. 1,89 m de altura para ele. Marcos Rocha arremessa de cabeça, rebate, Garcês tira, a bola cai no meio para Balboa. Vem Rafael, tira e manda a bola para fora, direto pela linha lateral. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 25, primeiro tempo. O Verdão a caminho do tetra da Copa Libertadores, está com a vaga na semi garantida. Aqui Palmeiras, Deportivo Pereira, 0-0, Enzo Ortega. Racing Boca segue empatando 0-0 e o jogo vai indo para a decisão de pênaltis, Canhão. Para a grande área, a bola rasga, Gustavo Gomes tem uma falta, um pouco antes, Lua disputa a jogada, vai na marcação, acaba tomando uma porrada, o jogo está parado. Mauro Betting comenta na Bandeirantes, 0-0, Mauro Betting, 26, primeiro tempo. O Canhão, a torcida do Palmeiras é para que ninguém se lesione, como aconteceu com o Dudu, né? E também ninguém se desgaste, porque domingo, 16 horas aqui na Rádio Bandeirantes, tem o jogo, o derby, com o Corinthians animado, né, pela grande classificação, mas não a péssima atuação na Argentina, e o Palmeiras agora se poupando um pouco, claro, na Libertadores, talvez pudesse se poupar mais, pensando no derby e pensando também na duríssima parada que é para o Palmeiras e para as outras 18 equipes do Brasileiro, que é correr atrás do Botafogo. Um abraço, Gustavo Pacini, aniversariante do dia 17 aninhos. Ah, saudade dos meus 17 aninhos. Você nem lembra? Gustavo. Vamos pro jogo, Mauro. Um abraço, Gustavo Pacini. Rios na finta domina. Ainda bem que tem fotografia. Preto e branca. Bola aqui no meio. Rasga a defesa. Ela vai pra fora pela linha lateral. 26,5 primeiro tempo. Papira. Já. Intervalo Bandeirantes com João Paulo Capelanes. Por enquanto, o placar de 0-0. Verdão se classificando, mas tem uma falta marcada. Era arremesso lateral. A arbitragem optou pela marcação de falta. O jogo está parado. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda.
Bocanegra vira jogada pela meia esquerda, protege bem, dá um belo giro, abre a passada, toca do ladinho dele, Fore, liga de fundo, recebe, já gira de volta, Quinteiro passa à frente, Fore, para a grande área, Balboa pedindo, levanta o bração, no meio Ângelo Rodrigues também, prefere o passe para Fore, Fore para Quinteiro, Verdão pressiona, cai na ponta esquerda ainda, o levantou a cabeça, Fore bateu no meio, bola vai ter desviado no júri do Gustavo Gomes, toca à frente, ganha na marcação, tenta a defesa do Palmeiras, sai jogando com pressa, bola para a meia direita, prendeu Zé Rafael, abre a jogada com Piquerez na esquerda, drible curtinho, sai bem da marcação aqui atrás, toca na fogueira, a bola não chega para Zé Rafael, ganha a Bocanegra, levanta a bola para a direita para Balboa, na linha de fundo, passa com ele o Ararate, vai no fundo, Balboa, tomou pressão do Murilo, perna esquerda, levantou, Ângelo Rodrigues de cabeça na primeira, Gustavo Gomes tira a sobra, voltou aqui fora da grande área, para Ararate, recebe jogada, vira o passe com Bocanegra, Fore dispara pela ponta, vira de primeira, na direita, belo passe, vem Balboa, prendeu, protegeu, de volta, jogada para Murídio, aperta o Pereira, por enquanto 0-0, 28 no primeiro tempo, o Everton sai da grande área, no alto é dele, Soberano, subiu, grudou, abraçou, ficou com ela, em Gustavo Soler. Tranquilo, tranquilo, o Everton sai no alto, fica com ela em caso de vitória do Palmeiras, Canhão. O Everton vai se igualar ao Fábio como jogador com maior número de vitórias na história da competição continental. Hoje o goleiro do Fluminense tem 54 triunfos, o Everton 53, é claro, o Fábio joga amanhã ainda, mas o Everton pode pelo menos hoje empatar com o Fábio. Um abraço, Antônio Carlos Pistini Fonseca, lá em Muzambinho, a terra do Milton Neves. Um grande abraço. Por enquanto, placar de 0-0 na Bandeirantes. As emoções da Copa Libertadores, com o Verdão já garantido na semifinal. Everton pé direito na grande área, bota forte na esquerda. A Flaco Lopes é marcado, tenta a pressão em cima de Zulago. O zagueiro vai primeiro, tira a jogada aqui no meio. Quinteiro pede devolução para Garcês, enfia para trás a jogada. A bola do Palmeiras. Gustavo Gomes enfia no comando. Bela bola. Rony de frente. Limpou, perdeu espaço, ganhou a bola, voltou o Rios, bateu pro gol, ela vai à esquerda pela linha de fundo. Rolinha girando, perde a passada, perde tempo. O Rios arrisca e manda pra fora do gol. Soler. E agora o Rony foi bem depois de errar o domínio, né, Canhão? Porque ele faz o trabalho de pivô, deixar a medida pro Richard Rios, que pega muito mal na bola. Só tiro de meta para o Quintana. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 29:30, primeiro tempo, 0-0, placar do futebol na Rede Bandeirantes de Rádio. O Palmeiras a caminho de mais uma semifinal da Copa Libertadores. Racing, Boca, o Enzo Ortega, o jogo está sendo realizado agora também. Tá 0-0, Enzo. 0-0, segue 0-0 e um jogo bem intenso, viu? Com algumas brigas e conflitos, Canhão. Falta no meio, marcada aqui atrás. Opa! Rios foi lá buscar a bola, se estranhou. Tem peteleco, pé do ouvido, empurrão. Sai de tudo agora. Numa bola já parado, numa falta marcada. Com o Palmeiras ganhando de 4-0. O Rios foi lá para arrumar confusão, Soler. Foi lá desnecessariamente para arrumar confusão, né, Canhão? Agora, jogadores do Deportivo Pereira já ficam mais pilhados. Vão bater boca com o próprio Richard Rios, com o dono do apito, o Christian Garay. Apenas falta marcada a favor do time do Palmeiras. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do primeiro tempo. Copa Libertadores, o Verdão já ganhando vaga na semifinal. Palmeiras, Deportivo Pereira, segue 0-0, menos o Ortega. O Botafogo foi eliminado das quartas da Copa Sul-Americana para o Defensa e Justiça fora de casa por 2-1, Canhão. Piquerez na esquerda, Flaco Lopes ganha na primeira bola, perde a Garcês, Garcês insiste, manda a bola pra fora, escanteio, Palmeiras na esquerda, Soler. E na bola parada vai em busca do primeiro na noite de hoje, Rafael Veiga já toma a posição, Zé Rafael, Richard Rios, Murilo, Luan, Gomes, Rony e Flaco Lopes. É um festival de gente de verde na área do Quintana. 31, primeiro tempo, Verdão ganha escanteio. Veiga cobra, pé esquerdo, ponta esquerda, rolou rasteiro atrás da bola, Piquerez de frente, bateu, vai descer da primeira, atrás de bico, rasga a marcação aqui atrás, Garcês toca pra fora de volta pela linha lateral, deu mal esse escanteio, deu errado, hein? Lateral pra fazer cobrança, Piquerez, perde a bola, Veiga pra arremessar, já vão voltar os zagueiros, pelo menos dois deles, Piquerez dá a Veiga, que dá a Piquerez, que de primeira, colocou na primeira trave, desvio de Murilo, pra fora! Flaco Lopes, ele fecha bem na primeira trave, manda o pé, mas estica o perdão, tocando forte debaixo, ela vai pra fora. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, Sil conectada com o futuro.
futebol é Bandeirantes, o nosso time está em campo, ligado, atento, mostrando para você Palmeiras Deportivo Pereira. Suíte de imagens em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial com Alexandre Marques. Nas redes sociais, Gabriel Modesto. Levanta a frente ao Derek Quintana, goleiro Deportivo Pereira. Sobe de cabeça uma casquinha, Júlio. Rebate atrás do Palmeiras, tirando o Man. Vai na jogada pelo meio, Flávio Lopes ajeita meio barriga. Toca a frente, Veiga para Rony. Forte, a bola vai sendo pela linha lateral. Arremesso, defesa Deportivo Pereira. Mauro Betti comenta na Bandeirantes, 32,5 o primeiro tempo, segue 0-0 com o Verdão na semi da Libertadores, Mauro. Ô Rogério, não é um grande jogo do Palmeiras, nem se pode exigir tanto pelo que é o desgaste, pelo grande clássico, pelo derby do próximo domingo em Itaquera. Então vai aos pouquinhos a bola parada, vai tentando fazer o seu jogo e o Pereira, por enquanto, bravamente vai resistindo. Ararate para direita, essa bola fecha com Boca Negra, arrumou, pé esquerdo no ângulo, o Everton, botou só para o Júlio Rodrigues, o Everton de novo! Mas está marcado o impedimento do centroavante do Deportivo Pereira, num canhão que veio de longe. Chute perigoso, o Everton ligado duas vezes, Soler. E o Boca Negra é esse tipo de jogador, né, Canhão? É chuta pra ele, não tem muita distância, tinha levado perigo já no jogo em Pereira, agora ele arrisca de novo de fora da área. O Everton faz a defesa e na sequência o Ângelo Rodrigues estava tão livre, mas tão livre, que estava pelo menos uns 4 metros em posição irregular. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 33:30, 0-0 placar do primeiro tempo. Já tem João Paulo Capelanes no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio. Everton bota à frente essa bola para a esquerda, esse passe. Flávio Lopes de cabeça, uma cassinha para Rony. Toca à frente, rebate Zuluaga. Rebate cai no meio para Murídio, que toca na direita essa passe para o Ararate. Enfia no meio, não vai para a bola Balboa. É para Murilo, domina com tranquilidade. Sai bem Murilo, como se fosse o meia. Dá na ponta, Rony de cabeça. Rebate na entrada da grande área, Zuluaga. Disputa na marcação, Flávio Lopes com Rony. Sobe na jogada, tira que atrás Quinteiro. Dá no meio para a Boca Negra, domina, põe no peito, sai jogando com ela pela meia direita, olha pra frente, não passa pra ninguém, segura, prende, protege, volta, é Zuluaga, tira e toque de volta, a bola pra ponta esquerda, domina que atrás, foi o lateral, já vai disparar pra frente, mas diz aí no clássico da semana quem vai levar, hein? O time da casa ou o visitante, viu como você vive apostando, Estrela Bet jogou, brilhou. 34,5, bola aberta para a meia direita, para a Boca Negra. Pé direito não é o bom, cortou para a canhota, boa, limpou para bater, bateu pro gol. Gustavo Gomes coloca a canela, a bola vai sair em escanteio aqui na direita. Evita o escanteio no carrinho. Vai bem para a bola Piquerez, ela quase que sai. É lateral, ataque, bola para a direita, aperta o Deportivo Pereira. 34 minutos e meio o primeiro tempo. Para fazer cobrança aqui o Jorginho Ararate, já dá aquela enxugada na bola, para arremessar dentro da grande área. Dá a bronca no Gandula, ele queria uma bola nova. O Ararate, essa é nova também. Arremessa na pequena área, a bola para Balboa. Gustavo Gomes tira cabeça, Piquerez rebate, volta com Boca Negra, que dá Ararate, que toca a Zuluaga, dá na área pro Ararate, no fundo, levanta, alta demais, a bola atravessa e cai de volta na ponta esquerda para Ramírez fechar com Fori recua, dá a bola para Ramírez, levanta pro gol, desvia Flávio Lopes, ela vai sair em escanteio, lá na ponta esquerda agora. É na esquerda, escanteio, Deportivo Pereira, Soler. O time colombiano agora se empolga, manda todo mundo para dentro da área do goleiro Everton, os três zagueiros, Quinteiro, Garcês, também por ali o Ramírez, artilheiro do time na temporada. Ramírez tem 6 gols em 2023. 35 minutos e meio para fazer cobrança de escanteio. Zuluaga, Quinteiro fica na primeira trave, cobra curto do escanteio com Boca Negra, recua a entrada na grande área, Fore, outra vez o Zuluaga, levantou pro gol, Balboa, passa por ele, a bola aqui que vai para fora direto pela linha de fundo, é tiro de meta pro Palmeiras cobrar, Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 36, primeiro tempo. Libertadores é o jogo da volta nas quartas de final. O Verdão já está na semifinal. Lá na Colômbia foi 4-0. Por enquanto, Palmeiras, Deportivo Pereira está 0-0, Enzo Ortega. Racing Boca segue empatando 0-0 e amanhã às 19 horas LDU enfrenta o São Paulo no Morumbi com a vantagem do empate pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Canhão. Você, ligados pela mesma emoção, no futebol pela Bandeirantes, 36,5. Qual é a expectativa de público aqui hoje, hein, Gustavo Soler? 34.700 compraram de forma antecipada, Canhão, então expectativa na casa dos 35, 36 mil torcedores. Que cantam o tempo inteiro. Olha o Veiga na meia, belo drible, recua, dá Zé Rafael sem bola, tomou porrada ao Veiga, Zé Rafael, Flávio Lopes, não dominou, a bola ficou pro goleiro Quintana.
Mauro Betti, seria eu cruel demais ao dizer que Flávio Lopes está destoando do ataque hoje, mano? Do ataque dessa posição. Não só hoje também, né? Eu seria talvez mais cruel do que você. Pois é, ele tá destoando, a bola chega, ele não domina, é pra passar, não passa. Vira o zagueiro, tira Ramírez, de cabeça Boca Negra, passa pelo Júnior Rodrigues, rasga Gustavo Gomes, dá um bico na frente, fora e vai na jogada. Cabeceia pro bota no meio, tá sozinho Zé Rafael, na coxa direita ajeita, dá pra Marcos Rocha, vem por ele, levanta o pé, opa, é falta! Ele mostra a bola. Ele até pegou a bola, mas quase que levou a chuteira do pé direito no Marcos Rocha junto, né, Soler? Exatamente. Espera acabar o jogo, né, Canho? Falou, Marcos, dá aí a chuteira, pô. Eu já te pedi a camisa, a chuteira nunca. Mas vai saber, né? Pode ser, né? No meio, hein? Cartão agora. Reclamam os jogadores do Deportivo Pereira, mas o cartão é bem aplicado pelo Garay, Soler. Em cima do Muricho, camisa número 38 do Deportivo Pereira, e os jogadores do Deportivo Pereira ainda tem a coragem de reclamar com o árbitro da partida. Sem bola pela segunda vez, Rafael Veiga dá o passe e toma um chute por trás. Agora toma cartão amarelo, Muricho, camisa número 38. 38 minutos, primeiro tempo. Cláudio Craveiro, palmeirense fanático, tá ligado, torcendo pelo seu Verdão. Veiga na meia, foi travado, rebote e volta aqui na Murilo, tenta meia no zagueiro, perde, bate Murilo, rasga, tira a defesa, rebate atrás, volta a jogada com o Zuluaga, toca na esquerda pra fora e correr, 38,5 primeiro tempo, 0-0, dá na esquerda o passe, Júnior Rodrigues, ele corre meio ponto e vírgula, meio mancando, vai na marcação e perde pra bola, que vai pra fora. Soler não corre meio ponto e vírgula, corre esquisito, né, Soler? Parece que tá descendo escada, né, Canhão? Cada passada dele vai diminuindo ali. E aquela escada com degrau pequenininho, o cara fica com medo de tropeçar, né? Exatamente, agora tropeçou na escada imaginária, na bola e se perdeu pela linha de fundo. Não tinha corrimão? Bravo. Exatamente. 39-0-0, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 39-0-0, já ouço Mauro Betti, aquele que nunca corre na base do ponto e vírgula. Toca Murilo, dá no meio para Gustavo Gomes, abre a jogada para a direita, passa para a jogada pela ponta com o Luan, enfia pelo meio, bela assistência, passa no carrinho e 5 pés no tiro aqui atrás do Garcês, volta a jogada com o Zuluaga, ele com Boca Negra, dá na ponta, passe para Balboa com Gustavo Gomes, Balboa para Fore, tomou pressão, sai do Rios, recua, dá a Murídio, bela pinta, Sabina na marcação do Flaco Lopes, rasga a defesa, a bola volta no meio com Boca Negra, ele toca, ela bate na barriga do Flaco Lopes, depois Boca Negra agarra pelo pescoço, é falta e vem cartão. O Boca Negra perdeu pra bola e apelou, Soler. Boca Negra tem que colocar um retrovisor, né, Canhão? Porque ele tentou tocar exatamente no único lugar onde estava o Flaco Lopes, chutou a bola na barriga do camisa 18 e depois puxou pela camisa. Segundo cartão amarelo para jogadores do Deportivo Pereira. Pelo movimento do Flaco Lopes não foi na barriga, foi na gaiola lá, ó. Tá vendo? Pegou no passarinho, que ele tá lá. Tá bem, sobreviveu. Piquerez na área, a Flaco Lopes, zagueiro tocou na área, o Rony, ajeitou na coxa, bateu, pegou o rebote, tentou bater, tirou o Zuluaga! Parecia Pebolim, voltou Piquerez na esquerda, levanta, desviada, ela vai saindo, sai do gol Quintana, soca, disputa, Piquerez, vem na marcação, Garcês, Piquerez deixa o pé, comete a falta, mas tá marcado o impedimento, parecia Pebolim, e dentro da pequena área, era um chuta, Soler. Era um mix de Pebolim com pinball, a bola batia em todo mundo, mas não batia na rede, o Quintana se livrou dessa, mais uma vez, segue 0-0 no Allianz Parque. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 41, primeiro tempo. Placar das quartas de final da Copa Libertadores. É o jogo da volta. Na ida o Verdão venceu 4-0, tá garantido na semifinal. Palmeiras, Deportivo Pereira, aqui 0-0, Enzo Ortega. O Botafogo foi eliminado das quartas da Copa Sul-Americana para o Defensa e Justiça fora de casa por 2-1, Canhão. Vai cobrar o impedimento, Quintana.
0-0, levanta Quintana, bola aberta para a ponta direita. Balboa sobe de cabeça, toca na ponta, bate Piquerez, chuta, ela bate na cara do Ararate. Tira aqui Richard Rios, dá um bicuda na ponta esquerda para Rony, correndo na marcação com o Garcês. A bola quica, dá um chapéu do Garcês. Rony ganha, prende, chama a falta, cai de trás, não pega a falta. Domina a jogada pela direita, o Ararate vem com o Murídio, sai na primeira bola, insiste no meio para Balboa, toca no meio, Boca Negra, na direita, essa bola fecha 2 aqui. Jordi Ararate do fundo para cruzar, levantou, vai desviar da amortecida para o Everton. O Everton pega essa bola dentro da pequena área. 42, primeiro tempo. Mauro Betting comenta na Bandeirantes. Segue 0-0. Verdão tá atacando o tempo todo, mas tá tomando também respostas, hein, Mauro? Tá, o jogo até legal, né? Enfim, vale como treino, vale botar o ritmo do jogo, vale também dar uma poupadinha no Palmeiras e as dificuldades do Flaco. Mas numa dessa ele até faz um gol, dá uma destravada na equipe dele. Não na equipe, dá uma destravada nele e o Palmeiras vai recuperando um jogador. Toca no meio, Zuluaga, vira o passe para a direita. Garcês adianta a bola com Boca Negra. Marca em cima dele, volta Marcos Rocha. Vira a jogada da direita. Tenta o passe com Jordi Ararate. Domina bem marcado com 2 do Palmeiras em cima dele. Devolve a bola com Boca Negra aqui pela meia direita. Inverte a passada. Alfone aberto na esquerda. Domina bico da grande área. Levantou pro gol. Tenta. Vem Balboa na sobra. De Bolinho, Zuluaga errou na primeira. Na segunda bateu no gol. O Everton pegou! O errado deu certo. Zuluaga furou no pé ruim o esquerdo. No direito, ele bateu fraco na cara do Everton. Era um pênalti com bola rolando, Solé. E pra sorte do goleiro Everton, essa bola foi fraquinha no meio do gol para fazer a tranquila defesa. Vacilou agora a zaga alviverde. Os 3 zagueiros não deram conta do Zuluaga. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Conectada com o futuro. 43,5 o primeiro tempo. Pelo jeitão vai acabar os 45. Não tivemos motivos para acréscimos. 43,5, 0-0. Motorista parceiro. Na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos. Piquerez arremessa quando dá pra Veiga. Volta Piquerez pé direito, levanta essa bola pra ponta horrível. Ela vai pra fora de graça pela linha lateral. Arremesso, defesa na direita para o Deportivo Pereira. E aí, será que a próxima avenida vai ser lotada ou vai ser tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Sai jogando o zagueiro no meio, Quinteiro passa pelo meio campo, entrega na ponta esquerda, vai na bola Luan, perde a passada, porém sentiu o Gustavo Gomes, vai na trombada e tomou, perdeu, tá na área, limpou para bater Júlio Rodrigues direto na trave, nas costas do Everton, passa nas costas dele, volta, Tibico, tira aqui atrás, Piquerez, ela quase entra, vem Flaco Lopes, evita que a bola saia, tenta um chapéu, sai na primeira marcação, chuta a bola rebatida, toca na defesa, volta com o Jordi Ararate, quase saiu o gol do Deportivo Pereira, que aperta, Quinteiro chuta, ela bate em Rios, bate dele de volta, não, bateu no jogador do Palmeiras. Solé, que susto tomou o Palmeiras. E tá se empolgando o time do Deportivo Pereira para quem sabe vencer o tricampeão da Libertadores diante do seu povo no Allianz Parque. Sorte do Everton, aquela carimba a trave, segue 0-0 por aqui. De cabeça aqui atrás, conserta Zé Rafael. Dá-lhe a primeira bola para Rios. Rios recua. Deixa ao lado para Marcos Rocha. Toma a marcação do Zuluaga. Belo passe por dentro, roda gigante. Dá para Zé Rafael. Pede de volta Marcos Rocha. Vem Zé Rafael. Carrega a bola. 10h15 da noite. Marcando o quinto sinal Bandeirantes. 45. Sobe a plaquinha. Com quanto? Vamos a 47. Em 2 minutos vem João Paulo Capelanes. Intervalo que só a Bandeirantes tem. Placar de 0-0. Tá bom pro Palmeiras. Venceu de 4 na Colômbia. Uma gigantesca vantagem para sua casa, que tá linda, maravilhosa, muito cheia. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Tomou o tranco Gustavo Gomes aqui no meio do Júlio Rodrigues. E os dois vão pro chão. Curioso é que o Gustavo põe a mão no pé e o jogador do Deportivo Pereira colocou a primeira mão na cabeça, agora leva a mão ali ao tornozelo direito. Que trombada, mas nem uma buzinada, nem um bibi, hein, Solé? E agora o Gustavo Gomes fica muito irritado com o Ângelo Rodrigues, que reclama que o Gomes deixou o corpo. E o Gomes está argumentando que ele pulou exatamente para não ter ali o tornozelo machucado pelo jogador da equipe do Deportivo Pereira, que perdeu totalmente o tempo de bola. Deu no meio do Gustavo Gomes e o Christian Garay nem entendeu o que aconteceu. Só conversa com os dois ali, lance paralisado mais uma vez. Mauro Betting, não foi falta, é uma disputa de espaço, mas o espaço era tão pequenininho. Pois é. E esse time é muito forte fisicamente. O Pereira, quase toda jogada é meio dura. Então, também por isso o Palmeiras tem que pensar, não só, claro, no jogo de hoje,
classificação mais encaminhada, e não só no derby, é a sequência da temporada. É um time que você tem que tomar cuidado, sim. 30 segundos para acabar de longe no Luan, volta o Everton na grande área, tomou pressão do Ângelo Rodrigues, toca o Everton, vira a bola para Murilo, lado esquerdo, Boca Negra em cima, olha Murilo, pé direito, levanta para o meio do campo, forte a bola, dá golpe de cabeça, sobe na marcação, Rony tira, que atrás rebate o Zuluaga, no peito Gustavo Gomes, toca na meia esquerda, quem sabe o gol no fim do primeiro tempo, Veiga, para Piqueires para a grande área, põe o pé e manda para fora essa bola, marcação com o Quinteiro, é a chance do Verdão. Você não acabou o primeiro tempo logo, né? Escanteio, Palmeiras na esquerda, Soler. E quem sabe a última oportunidade do Palmeiras abrir o placar ainda na primeira etapa, sempre ele, Veiga vem na batida. 47, Veiga no escanteio, autorizado pelo Gustavo Gomes, tenta a defesa, rebate, a bola sai da grande área, na direita a bola voltou para Richard Rios, pede atrás Marcos Rocha, Rios toca, dá para Marcos Rocha, limpou para Caigota, levantou na grande área de cabeça pro gol, Murilo, defendeu, Quintana! Uma cabeçada que mais parece um chute do Murilo. Pega Quintana, Soler. E que belo cruzamento do Marcos Rocha. 3 dedos na bola na medida pro Murilo subir. Testa firme, mas o Quintana estava atento. Faz a defesa na última bola do jogo. Termina o primeiro tempo, Christian Garay no Allianz Parque. Com o Verdão já garantido na semi da Copa Libertadores. Aqui Palmeiras, Deportivo Pereira empatam em 0-0. Hora do intervalo na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis. Transmissão Bandeirantes, direto da cabine principal do Allianz Parque, no centro do campo de jogo. Palmeiras e Deportivo Pereira, por enquanto tudo igual, 0-0. Mas calma, família Palestra. O Palmeiras vence no agregado por 4-0 e está na semifinal da Copa Libertadores da América. Voltando ao Allianz Parque, o Palmeiras bem que tentou, mas não tirou o 0 do placar, hein, Soler? Exatamente, Capê, não tirou o 0 do placar e até falando, né, com relação às possibilidades que o técnico Abel Ferreira tem para o segundo tempo, já que o Mauro já destacou, né, a importância não só do jogo de hoje, o derby de domingo, mas também a sequência da temporada. Se o Abel Ferreira quiser fazer alguma troca, ele tem pra linha Vanderlan, Hendrick, Mike, Arthur, Breno Lopes, Jailson, Garcia, Naves, Fabinho, Kevin, John, além, é claro, do goleiro Marcelo Lomba. Valeu, Solar, daqui a pouquinho você volta com mais destaques direto do Allianz Parque, intervalo inteligente, Bandeirantes em campo, você continua conosco nas ondas do Dial e AM 840, FM 90.9, radiobandeirantes.com.br, no aplicativo Bandplay, e temos imagens, hein, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mônica Ribeiro, Querotu tá por aqui, Patilós, Francine, Renato Oliveira, o Carlos RB, Flávio Gaspareto, todo mundo participando conosco aqui com os trabalhos técnicos do Caião e Martins, a Central Técnica Bandeirantes, e Beto Rebeck na mesa de som. Lá no Allianz Parque temos o Rafael Pellegrini, Daniel Xingotti com Alexandre Marques, com as imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mauro Betting, 0-0, intervalo de jogo. Palmeiras um tanto quanto burocrático, até porque fez o placar no jogo de ida da semana passada, hein, Maurão? Fez, é isso, Capelanes, não foi lá um grande primeiro tempo, Palmeiras com 4 chegadas perigosas, praticamente o mesmo número da equipe colombiana, que jogou bem. Hoje o Pereira jogou aquilo que havia jogado em outras partidas, ou pelo menos as que eu vi da Libertadores, e aquilo que ele não fez em Pereira, né? Quando não jogou nada, não marcou nada, e o Palmeiras jogou muito bem, sobretudo na primeira etapa, fez 4, podia até ter feito mais. E agora era um jogo de administração, né? Como era de se esperar, e até falando de administração de cansaço, de desgaste, essa saber o que fará o Abel Ferreira a partir do intervalo. Não vou dizer que ele vai trocar um 5 no intervalo, mas já deve-se começar a pensar nisso até, não só já projetando ou planejando o grande derby do próximo domingo na Neoquímica Arena em Itaquera, mas a sequência também da própria Libertadores. O que você faria pro intervalo? Muda quantos? E muda quem? Deixa eu ver até. Se fosse Mauro Betting e Abel Ferreira, seria um pedaço de homem. Eu tiraria vamos. Nossa. Não, até fizeram, o querido Thiago Rocha da Arte Palestina fez uma montagem, preciso achar até em algum lugar. Porque em cima da frase, evidentemente, cabeça fria.
peruca morna e coração quente. Olha, eu daria ritmo pro Hendrick que tá precisando e talvez pro Kevin, né? Enfim. Kevin, hein? Kevin, Hendrick, pouparia o Rony. Não é bom dar uma poupada, tiraria o Veiga. Gomes, Também. Mas aí a zaga, o Pereira está jogando bem. Não, eu ainda manteria os caras. Mas eu pensaria no Kevin para ganhar ritmo e o Hendrick para readquirir confiança também. Perfeito. Mauro Betti. E poupar o Veiga também, que é sempre bom. Até porque o Veiga ele vai jogar, obviamente, o derby no final de semana, claro. Depois viaja com a seleção também brasileira. Por isso. Nos dois jogos contra Bolívia e Peru, respectivamente. Isso. Ô Mauro, gostou do primeiro tempo? Nota de 0 a 10, Maurão? 6, não foi um mau jogo, não. Eu esperava mais do Palmeiras e menos do Pereira. 6 tá bom. Melhor jogador em campo. Aí você me pegou. Veiga, na dúvida assim, o Veiga ou o Gomes, o melhor em campo. Não, o Everton, vou de Everton, que também é outro também, nota 7, ele fez 3 intervenções muito interessantes, o Everton. Significa que o Pereira foi bem melhor? Não, significa que o Pereira resolveu atacar também. Poderia ter feito um golzinho também o Pereira, né? Também. Agora sim, eu tô curioso, ontem o Corinthians jogou pela Sul-Americana, né? Esteve em campo. Eu fiquei sabendo que o Palmeiras ele pode ser punido drasticamente pela Conmebol porque tá utilizando o jogador do Corinthians no jogo de hoje. Uma trave? É. Não, várias, né? Da trave ontem, posse de bola, o mapa de calor da trave foi muito boa também, era só trave de sei lá. Olha, a trave finalizou mais que muita gente. Muita gente jogou realmente melhor do que... Só não joga melhor do que o Cássio, esse é o monstro. É verdade. Maurão, até já, hein? Até amanhã, tchau, um abraço. Mauro Betti, no intervalo inteligente, Bandeirantes, alô família palestra. Por enquanto, 0 a 0 no Allianz Parque. Daqui a pouquinho a gente volta com Mauro Betti, Gustavo Soler, Rogério Assis e todo o nosso timaço. Enzo Ortega. Eu quero saber do do provável adversário do Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores América. Ou Racing ou Boca. Tempo placar do futebol na Argentina, Ortega. Vamos lá, Capela. Chegando aos 47 do primeiro tempo, lembrando que teve um atraso de 5 minutos por causa de papéis que a torcida do Racing jogou no campo do estádio Presidente Perón. E o jogo, por mais que tenha 10 faltas, 7 pro Boca e 3 pro Racing, tá sendo um jogo em que o árbitro tá tendo muitas advertências verbais, muitas brigas entre os argentinos. Lembrando que o jogo está 0 a 0, o jogo de ida também foi 0 a 0, então o confronto das semifinais com o Palmeiras vai ser decidido, por enquanto, nos pênaltis, Capela. Só para ilustrar, para deixar bem claro aqui, chuva de papel picado, isso aí tem, nossa senhora, mais velho do que andar para frente. Agora, a quantidade de papel picado que a torcida entrou no estádio e assim chegou um momento que a bola não ia conseguir rolar de tanto papel picado que tinha. Realmente é uma festa maravilhosa, faz parte, sou totalmente favorável a isso, mas acho que o árbitro teve sim uma sensibilidade interessante de dar aquela paralisada, esperar 5 minutinhos para que aqueles aspiradores, são os aspiradores ao contrário, né? São os sopradores. Os sopradores, exatamente, que o aspirador... Aspirador ao contrário. Exatamente, aspirador ao contrário. Seria uma boa propaganda, um aspirador ao contrário. Imagina você na Polishop. Você conhece o aspirador ao contrário? Eu acho mais um chupador melhor. Chupador. Você prefere o chupador? Não, talvez do que aspirador ao contrário para vender. Mas enfim, teríamos problemas. Acho que teremos um brainstorm longo com o pessoal de marketing para definir o nome do produto. Agora defina um brainstorm. Brainstorm. Zaidan diria que é uma reunião com Vescote. Porque assim, toda coisa que você vai ter que lançar proativamente, você precisa ter um termo em inglês. Não dá para você fazer uma coisa de negócios, né? Sem ter um termo em inglês e sem a presença do nosso CEO. Exatamente. Você tá demais, hein, Maurão? Não tô. Que fase que você vive. Ô, Enzo Ortega, e só para atualizar também, o Botafogo deu adeus ao sonho da Copa Sul-Americana, hein, Ortega? É isso aí, Capela. Lá na Argentina, o Defensa e Justiça fez 2 a 1 do líder do Campeonato Brasileiro e o Botafogo se despede nas quartas de finais da Copa Sul-Americana. O time argentino espera o confronto de amanhã entre São Paulo e LDU aqui no Morumbi, que a LDU, o time equatoriano, tem a vantagem do empate. Amanhã às 7 horas da noite com transmissão da Rádio Bandeirantes, Capê. É isso aí, estaremos no Morumbi trazendo toda a informação e emoção para você, ouvinte querido da Bandeirantes. Agora 7 minutos e meio de intervalo. Na volta, em definitivo, ele volta. Rogério Assis com Mauro Betting, com Gustavo Soler, direto do Allianz Parque. Palmeiras e Deportivo Pereira 0 a 0 no agregado. Verdão 4 na semifinal da Copa Libertadores América. Até já! Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! Rede Bandeirantes de Rádio. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu.
o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou! Estamos vivendo a era da informação instantânea que consegue se espalhar rapidamente. Porém, em alguns casos, velocidade pode não ser sinal de veracidade, mas de notícia falsa, a chamada fake news.
Por isso a importância de você buscar sempre se abastecer de fontes confiáveis. E o jornalismo profissional é o meio mais eficiente e seguro para garantir que aquilo que você está lendo, ouvindo ou assistindo passou por um rigoroso processo de checagem antes de ser veiculado. Ricardo Capriotti, apresentador e coordenador de esportes da Rádio Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes de Comunicação mantém há décadas a responsabilidade de praticar o bom jornalismo ao levar informação checada ao seu público através das suas emissoras. Antes de dividir uma mensagem com a sua rede de relacionamento, tenha certeza que não se trata de uma mentira. E, na dúvida, confie nas empresas e nos profissionais que têm um compromisso com a verdade. Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! Estamos de volta, 10h31, intervalo inteligente pela rede Bandeirantes de rádio. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa direto do Allianz Parque. Palmeiras e Deportivo Pereira 0-0. Quem vencer vai começar. Joga a semifinal da Copa Libertadores América. Os times voltaram aí, Soler? Voltaram, Palmeiras com duas trocas. Mike, Vanderlan nas vagas de Rocha e Piquerez. Maravilha, vamos voltar, portanto, para a segunda etapa. A partir de agora, os 45 minutos finais de Palmeiras e Deportivo Pereira, com ele, Rogério Assis. Da saída, Rafael Veiga. Vai começar o segundo tempo. Tudo pronto para rolar a bola com o placar de 0-0. O Palmeiras garantido na semifinal da Copa Libertadores. Verdão que volta com laterais novos para este segundo tempo aqui no Allianz Parque. Vai autorizar Christian Garay. Já o ok do quarto árbitro aqui, do delegado da Conmebol. Tudo pronto. Começa o segundo tempo no Allianz. Rogério Assis. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Ataca o Deportivo Pereira, bola pra meia e esquerda, Boca Negra, lá pela meia, tá longe pra bater dali, Rony pressiona, volta a Veiga por baixo, acerta a bola, Zé Rafael dá Rony, na direita, Mike já chega na sua primeira participação, já bota a frente, tem dois em cima, refuga, gira, calcanhar, linda a bola pra Rios, que de volta lança pra Mike, na área, Flaco Lopes, pra trás, Veiga, pé direito, bateu no canto, pega Quintana! Veiga de pé direito com 40 segundos, quase faz 1-0 pro Verdão, Soler. E como entrou bem o Mike nessa partida contra o Deportivo Pereira, já dá toque de calcanhar, ele finge que vai cruzar dentro da área pro Flaco Lopes, a zaga do Pereira, a volta inteira pra dentro da área, ele cruza na entrada dela pro Veiga, que domina, bate de pé direito, Quintana faz a defesa, segue 0-0. Mauro Betting, as mexidas do Palmeiras. E o Mike caiu sozinho agora. Leva a mão ao tornozelo. Soler, o que teria acontecido? Será que ele pisa em falso? É no local muito próximo daquele em que Dudu se machucou domingo, Soler. Exatamente, o Mike acabou pisando errado. E aí, como você disse, né, ele pisa em falso e o tornozelo esquerdo dele dá uma bambeada, mas já vai se levantando o lateral camisa 12 do Verdão. Mauro Betti foi só um susto aqui, Mauro, essas mexidas feitas pelo Abel, Mauro. Envolvendo, claro, o próprio Mike pela ala direita, no lugar do Marcos Rocha. No outra ala sai o Piquerez para a entrada do Vanderlan, que é mais agudo, é um jogador diferente, mas também muito bom. Boas mexidas, porque o Palmeiras, com o esquema com 3 zagueiros, libera os alas e eles podem, agora até fisicamente frescos, como gosta de falar o treinador, podem dar a profundidade que faltou um pouco e alargar o campo para o Palmeiras no segundo tempo. 2 minutos do segundo tempo com 0-0 no Allianz Parque. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Tenta jogada pela esquerda, Flaco Lopes, ela vai forte demais, direto pela linha lateral. Arremesso, Deportivo Pereira na direita, na sua defesa. 2h30 começando o segundo tempo. Na cobrança, Ararat arremessa para o ataque, levanta forte a bola. De cabeça, rebate atrás, tira a marcação do Verdão aqui com o Murilo. Recuperação no meio, Boca Negra. Tomou pressão, 2 em cima, gira pela meia direita. Sai Murídio, vem Rios, ele consegue tocar mais, manda pra fora. Sai jogando bola, vai pela linha lateral. É arremesso pro Palmeiras em Mike para fazer cobrança. No
extrema velocidade. 3 minutos do segundo tempo para deixar tudo azul no seu caminho. Você já sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é na carta. Mike para fazer a cobrança de arremesso lateral. 3 minutos, segundo tempo. A Rony, chapéu no marcador, tomou um tranco nas costas. É falta, opa! Tomou uma porrada no Ramírez, nas costas o Rony Soler. E agora foi o quarto árbitro da partida, o José Cabeiro, que marcou esta falta, porque o juizão tinha mandado seguir, demorou para apitar. O quarto árbitro ajudou nessa, foi bem na frente do banco da Abel Ferreira, que ficou na reclamação. Mike para fazer a cobrança. Os grandões não vão para a grande área. Não vão para a grande área. Toca Mike, dá Luan. Luan inverte a jogada. Toca na esquerda. Atravessa bem esse passe para o outro lado. Sozinho chega Murilo. Dispara na ponta Vanderlan. Tenta colocar para o Clóvis da defesa. Rebate. Ela volta para o Palmeiras ainda. Rios pega a jogada pela meia direita. Dá no meio do campo. Sozinho aberto. Vem Gustavo Gomes. Mais aberto pela meia direita. A Luan passa à frente. Mike no apoio. Rio com eles. Protege Mike. Vem pela meia. Gira pé direito. Entrega a jogada pela beirada do campo. Dá Rios ainda. 2 marcando, volta a bola, recua, dá de volta Luan, aqui no ajeito, a casa e joga sozinho atrás com Gustavo Gomes, com 4 do segundo tempo, por enquanto 0-0, o Verdão pela vantagem dos 4-0, na Colômbia, tá indo à semifinal da Copa Libertadores, de primeira Murilo, na esquerda Vanderlan, marcado pelo Ararate, ele chegou empurrando o lateral que tocou de joelho para escanteio. Eu daria falta, mas o jogador do Palmeiras não tá nem aí, o Ararate tá arara. Acho que valeu essa, hein, Soler? Tá uma verdadeira arara. O Ararate reclama demais com a arbitragem, mas o escanteio está confirmado. Luan, Gomes, Murilo, os 3 zagueiros vão para a área e o Veiga vem para bater de pé canhoto. 4 minutos e meio, segundo tempo. Veiga, escanteio Palmeiras, na esquerda com 0-0. Artilharia lá dentro da grande área. Rafael Veiga toma distância para colocar a bola para dentro da grande área. Lá vem ele no apito, você ouviu. Veiga na bola, levantou para o gol de cabeça, tira aqui atrás o Zuluaga, rebate. Bocaneira, ela bate na cara do Rios que vai a nocaute. Abre contagem e agora arbitragem para o Richard Rios. Apagaram as luzes do Allianz só para ele, Soler. E aí, na sequência, o Luan dá uma canetaça para cima do Garcês, com o jogo já paralisado, o juiz já tinha apitado. Garcês não gostou, foi para cima do Luan e o bandeira de número 1, Cláudio Urrutia, teve que separar os dois ali para não ter nenhum tipo de princípio de tumulto. E não sei o que é o pior, Canhão, se realmente apagaram as luzes do Richard Rios ou se bateu no dentinho de porcelana dele, que custa uma bala. Se bateu no dentinho de porcelana, aí... Não, a boca dele parece parece um piano, né? É o teclado todo. Exatamente, então se bateu no dentinho de porcelana, amanhã uns 50 mil para corrigir pelo menos. Mauro Betti, como diria aquele meu amigo, involtou poranga, ou dentadura cara, hein? Bom, mas foi como você bem narrou, como sempre, né? A paulada aí, não tem muito o que fazer, né? Um Palmeiras que volta bem, volta mais acordado do que estava o Richard Rios, que agora começa a se levantar. Estão acendendo as luzes para ele agora. Isso, é rapidinho, né? No nosso tempo, evidentemente, demorava mais, até por isso que tem esse espetáculo. Tinha que esquentar, de luz, né? Tinha que válvula, esquentar, né? lembra? Agora é uma maravilha, você apaga ali. É muito legal, né? É evolução, né? Nem tudo evolui, né? Mas essa é uma evolução. Tudo incluindo nós dois, né, Mauro Betti? Não. Lateral vai ser cobrado. O Mike saiu, agora vai voltar já. Bola ao chão, Mike já sai jogando aqui atrás com o time do Palmeiras. Domina a bola, Luan, na meia direita, Rony, bota de volta a bola para Mike. Já está de volta Rios, Mike, a Rony, na área, Flaco Lopes, alta no gol para Veiga, o zagueiro tocou para trás, pegou Quintana! E se machucou com gravidade o zagueiro do Deportivo Pereira. Ele toca a bola atrás, não era recuo, não. Ele bate na bola e vai pro chão. Acho que é o Garcês, né, Soler? Exatamente, camisa número 2 do Deportivo Pereira. Ele cai sozinho. Era o Veiga e o Flaco que tentavam atacar pelo time do Palmeiras. O Garcês é quem toca na bola. Ele cai, rola de um lado pro outro. Sente muitas dores, não sei nem dizer aonde ele sente essas dores. Agora sim ele se levanta no campo de jogo. Garcês está meio banquitola, que caiu de mau jeito em cima do tornozelo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta.
7,5 segundo tempo. Por enquanto 0-0, o Verdão tinha feito 4. Venceu o jogo muito bem na Colômbia. Traz para casa uma ótima vantagem. Tá 4-0 o Verdão. Levanta a Quintana. Toca na ponta esquerda, jogada de cabeça no arrebate para o Palmeiras. Rony. Uma casquinha à frente. Tenta a bola, Flaco Lopes vai atropelando. Flaco Lopes, é falta do Flaco Lopes. Ele esquece a bola e acerta Carlos Ramírez. É pro chão, capitão do Deportivo Peneira. O jogo está parado. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto no Brasil e contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 8 é o segundo tempo, placar de 0-0 na maior rede de rádios do Brasil. É falta marcada para fazer cobrança. O próprio Quinteiros aqui do lado esquerdo sobreviveu, se levanta e vai colocar pelo jeitão a bola na grande área do Palmeiras. Levanta a perna esquerda, entrega a bola para a ponta. Tenta de Rodrigues de peito para trás, a bola Mike pica, toca no meio do campo. A Flaco Lopes que domina na primeira bola muito mal. Na sequência, corrige a jogada e perde na sequência. Mas o Logan teve duas chances para consertar. Piorou as coisas, bola aberta para a direita, liga de fundo, para tentar cruzamento. Murídio, para quem sabe achar um escanteio. Vanderlan em cima, protegeu, bateu, tirou, bola voltou, entrada na grande área, para Zé Rafael, gira marcado, tomou o toque por baixo do Luca, bateu na bola, bateu desviado no Zé Rafael, escanteio ou não? Só tiro de meta para o Palmeiras cobrar. Você, empresário do Brasil, pode vender para qualquer ponto do país e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse Braspress.com. São 9 do segundo tempo no Allianz Parque. Mauro Betti comenta na Bandeirantes. 0-0, Mauro. O Canhão Pereira me parece mais desgastado. O Palmeiras entra bem, o Marque bem à direita, o Vanderlei na esquerda, vem com mais liberdade. Enfim, o Palmeiras volta melhor para o segundo tempo. E é aquilo que acontece desde a reinauguração do estádio, desde o dia da bandeira de 2014. Aquele plano inclinado para o antigo gol da Piscina, o Gol Sul. Palmeiras mais forte, mais impactante, melhor, em busca do primeiro gol que está mais próximo. Luan de bico, Olivia tira da grande área, a bola volta do lado esquerdo sozinho, fecha aqui atrás o Boca Negra, dá na fogueira a bola de cabeça, rebate Ramírez, tenta a Balboa, vai na marcação, Luan comete a falta no atacante do Pereira. E foi. O Luan chegou montando, mas nem gritou, segura, peão, né, Solé? Em época de peão de Barretos, o Luan agora tentou uma montaria nas costas do Adrian Roque Balboa, comete a falta. Zuluaga está posicionado por ali e o capitão Ramírez é o artilheiro do time na temporada com 6 gols marcados e ele gosta de bater falta. Ele e o Boca Negra tomam posição, vem canhão para cima do Everton. Beto Rebeque na mesa de som com Caiane Batista, central técnica marcando, toque Bandeirantes, 10 minutos do segundo tempo. Falta na meia esquerda, Ramírez para bater de pé esquerdo direto pro gol. Ao lado dele um outro canhoto, Boca Negra. O Everton coloca 3 ali no muro, protegendo o lado direito do gol. Autorizada a cobrança de falta, toma grande distância. Ramírez, um canhão pro gol. O Everton acompanha, ela vai para fora. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos 40 segundos, segundo tempo. Graças à grande vitória na Colômbia, o Verdão está indo à semifinal da Copa Libertadores. Allianz, Palmeiras, Deportivo Pereira empatam em 0-0, Enzo Ortega. Amanhã às 19 horas teremos na Arena Castelão Fortaleza tentando assegurar sua vantagem de 2 gols contra o América Mineiro pela Copa Sul-Americana. Canhão. Zuluaga recua a jogada, volta pelo meio, toca à frente, levanta para o ataque essa bola, Carlos Garcias, sobe de cabeça, tira aqui atrás, Murilo, toca à frente a marcação, Flaco Lopes bota no peito, vira a jogada, aberto do lado esquerdo, Vanderlan se apresenta, décima, põe a bola, vai pela linha lateral, ele perde pra bola que vai para fora, pela linha lateral, com pressa, reversa Garcias, dá na ponta, jogada para Balboa, atropelado no tranco, tenta a primeira jogada, na sequência, marca a falta, Cristian Garay, é falta para o Deportivo Pereira, na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes. Rony na direita, carrega na linha de fundo, marcado por Zuluaga, dá a primeira fita, agarrado, encoxado, cutucado, é falta. E mais uns 300 usados aí. O Quinteiro apela e vai no Rony. O puxa pela camisa, pelo calção, pela cintura. Quase arranca a cabeça dele, Solé. O Quinteiro queria levar o Rony pra casa, né? Tudo bem que ele é pequenininho, 1,67 m de altura. O Quinteiro tentou colocar no bolso,
mas não é assim que funciona a parada, é falta a favor do time do Palmeiras e o Veiga vem para a cobrança de pé canhoto, é o Palmeiras em busca do primeiro na bola parada. 12 minutos e meio, segundo tempo, Rafael Veiga, ótimo cobrador de faltas. Domingo contra o Vasco ele marcou de um local mais até difícil do que esse. 12 minutos e meio, segundo tempo, é na lateral do ataque, Palmeiras na ponta direita. Para a grande área, os zagueiros do Verdão, ótimos pelo alto, Luan, Murilo, Gustavo Gomes, Veiga, autorizado, pé esquerdo, bateu pro gol direto de cabeça, bola para fora, segue atrás do Ramírez, ela vai pela linha lateral, arremesso, ataque do Verdão, ainda Mike para fazer a cobrança. Sai da grande área, voltando Luan, fica Gustavo Gomes, toma grande distância Mike, levanta o braço, perde a bola Gustavo Gomes, 13, segundo tempo, Mike, cobra curtinho, dá Rios, que entrega de volta para Mike, que dá Rios, 2 em cima, recua, dá Mike, levantou a primeira trave, o zagueiro descia, a bola cai entrada na grande área, para Gustavo Gomes, levanta no meio, Rony, de bicicleta, mandou para fora. Ele até chora para pegar uma bolazinha de bicicleta, né, Jolé? Exatamente, ele está viciado em marcar de bicicleta, já foram 2 com a camisa do Palmeiras, 1 anulado contra o Atlético Mineiro nesta temporada e um dos 2 que ele fez de bicicleta foi aqui no Allianz Parque, 5-0 contra o Cerro Porteño. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. De cabeça na marcação, Zunuaga tira, ela bate no peito do Rios, rebote, volta no meio até Murídio, põe o pé, não pega Rios, toma a frente, ganha o atacante por baixo, tira, Flávio Lopes tocando pela linha lateral, arremesso, ataque Deportivo Pereira, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Lateral para fazer cobrança, Fone para grande área, a bola para Balbon, veja no Rodrigues, tira Mike, vai bem na bola, tira, volta Zé Rafael, bota Rony na esquerda, forte demais, a bola, ele corre, não pega, ela vai pela linha lateral. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 14,5 segundo tempo, 0-0. Na Colômbia, o Verdão venceu 4-0 por enquanto, sem gols por aqui. Domina na ponta direita, essa bola para o ataque. Tenta na grande área o Ararate. Volta Gustavo Gomes, tira e bota a bola para a ponta esquerda. Amacia na barriga, ajeita Vanderlan. Quem vem aí, Solé? Hendrick e Arthur, daqui a pouco 2 atacantes. Já ouço, Mauro Betting tem mexidas do Palmeiras. Hendrick e Arthur chegam já. Em Boca Negra, rola pelo meio. Rios na jogada, primeiro se antecipa, tira, ganha, protege, traz por dentro, faz a jogada. Escapa na marcação, gira de volta, sai do Murídio, acha no meio, completamente sozinho, aberto, já toca à frente, a bola botando o Luan, Mike dispara pela ponta, lindo passe do Luan, passa na marcação, meu zagueiro, de bico pra fora, manda essa bola pra arquibancada aqui, voltando, tira a jogada com Carlos Garcês, a bola vai pra fora, lateral pra Mike fazer cobrança, 15 minutos do segundo tempo, já está na grande área, Gustavo Gomes fica na primeira trave, Rony, Flávio Lopes mais atrás, arremessa Mike pra Gustavo Gomes, de cabeça rebate, tira aqui atrás, Murídio, completa de voleio, tira Zunuaga da grande área, Luan acompanha a bola, ela vai saindo para a linha lateral, Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do segundo tempo. Libertadores, o jogo da volta nas quartas de final. O Verdão já está na semi. Palmeiras, Deportivo Pereira, 0-0, Enzo Ortega. No estádio Presidente Perón, Racing Boca Juniors segue empatando 0-0 aos 10 do segundo tempo. Canhão. As mexidas do Palmeiras serão 2, Gustavo Soler. Sai com a número 23, Rafael Veiga, para a entrada do 14, Arthur. 23, Veiga para a entrada do 14, Arthur. E a quarta mudança do Palmeiras é a saída do número 10, Rony, para a entrada do número 9, Hendrick. Mauro Betting comenta na Bandeirantes. Boas as entradas, sobretudo as saídas para poupar, sobretudo o Veiga e o Rony também. O Hendrick está precisando e o Arthur dá mais qualidade também. Pode até jogar por dentro, ele já fez bastante assim no Red Bull Bragantino, nem tanto na equipe do Palmeiras. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade no Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 17, segundo tempo, 0-0 para fazer cobrança de arremesso lateral, Fore.
sem muita pressa, remessa, Zulaga bota a Careca, toca pro alto, vai atrás da bola, não sei, ele rebate de novo com a Careca ali. Ângelo Rodrigues pega no meio, centroavante, gira, tomou pressão do Rios toma, vem Zulaga, Rios também dribla ele, pra direita jogada com Flaco Lopes, se apresenta, pede Rios de volta, toca, tenta flexão lá, bate na cara dele, volta pela ponta, rebate no meio, Boca Negra, toca na ponta, Ângelo Rodrigues ajeita na canela, Luan pra cima, estica a perna, não toca na frente, Ângelo Rodrigues vai na jogada, Mike pega a sobra, tem falta marcada no camisa 9 do Deportivo Pereira, ele já manca o tempo inteiro sem ser atingido, quando é pego agora então, isso já sai se arrastando, olha lá. Exatamente, o camisa número 9 da equipe Deportivo Pereira, o Ângelo Rodrigues, 34 anos de idade, hoje não tem a companhia do seu irmão no ataque, né? O Arley Rodrigues se machucou na partida contra o Palmeiras, nem viajou ao Brasil. E vale registrar que temos aqui um grande número de torcedores do Deportivo Pereira, no espaço reservado ao torcedor visitante. Tem muita gente lá, tem faixa, tem bandeira. Estão fazendo um espetáculo à parte, não é, Gustavo Soler? Exatamente. Ontem, Canhão, eles estavam na rua Padre Antônio Tomás, também fazendo um som, cantando bastante. Os torcedores do Deportivo Pereira vieram para desfrutar. Muitos deles estiveram nas lojas oficiais do Palmeiras, na rua Palestra Itália, hoje, antes de começar a partida, comprando camisa do Rony, comprando chaveiro, comprando cachecol, tudo que tinha de produto oficial, os caras estavam comprando para aproveitar esta chegada ao Brasil. 18 minutos e meio, segundo tempo. Luan na direita, esse passe muito alto, vem Flaco Lopes. Vai chegar o Hendrick, de cabeça tira Zuluaga, Hendrick pra cima dele. Ela bate, Hendrick vai pra fora, é só lateral. Não tem falta no Hendrick, não. E o Quinteiro, zagueiro, bravo pra caramba, foi lá agora, deu uma enquadrada no Hendrick. Bola saiu pela linha lateral. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. São 19, segundo tempo, 0-0. Caiane Martins na central técnica, com Beto Rebeck na mesa de som. É o time da Bandeirantes, completado com Daniel Xingote. O som Bandeirantes no rádio, nas externas aqui no Allianz, ao lado do seu Rafael Pellegrini, que não vive peregrinando. 19 minutos do segundo tempo, é lateral, ataque com fone, para fazer cobrança com muita pressa o Deportivo Pereira. Arremessa Zuluaga, para trás de primeira, toca à frente Boca Negra, Rios bota o cabeção, tira, vai na marcação com dois, pede Murídio, dá no meio, Balbô tentou o chapéu, Murilo levantou o pezão, nada de falta, ajeita Murilo, volta para o Everton na grande área, Balbô de pé, tira o Everton, enfia no meio pro Hendrick, Quinteiro vai, passa, Arthur vai, ajeita no sovaco, depois Quinteiro atropela, mas tem um toque de braço do Arthur aqui. Suvacão dele, suvacão é braço, é falta, né, Soler? Exatamente, o Arthur abriu demais o braço, parecia o Cristo Redentor, dominou a bola e aí não pode, né? Quinteiro abre a jogada lá do esquerdo, Ângelo Rodrigues na área, pra trás da bola, passa por todo mundo, fica pra Vanderlan, quase saiu o gol do Deportivo Pereira, Vanderlan pro Hendrick, bate, travou em cima dele, Garcês espirrada, Mike domina aos 20 segundos tempo na meia direita, pressão do Zuluaga, de primeira, Flaco Lopes pro Hendrick, no peito, na marcação, tira o zagueiro de bico, tira Quinteiro, rebate no banco, atrás de volta com o Deportivo Pereira com Boca Negra, Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 20 é o segundo tempo. Placar da Libertadores com o Verdão já classificado para a semifinal. Fez 4-0 na Colômbia semana passada. Aqui por enquanto 0-0. Palmeiras, Deportivo Pereira, Enzo Ortega. O Botafogo foi eliminado nas quartas da Copa Sul-Americana para o Defensa e Justiça fora de casa por 2-1. Rios toma a bola pelo meio, disparou na direita. Flaco Lopes domina, Arthur pediu, é para ele, para fazer de voleio no canto. Espalmou o goleiro, gol aberto. Garcês driblou Flaco Lopes e saiu jogando. De voleio lindo, Arthur defendeu, quem está na defesa sai jogando, confirmando o Menzo. O Botafogo foi eliminado nas quartas da Copa Sul-Americana para o Defensa e Justiça fora de casa por 2-1 e Racing e Boca segue empatando 0-0 aos 20 minutos do segundo tempo. E aqui sentiu o Murídio quando carregava a bola sozinho, Solé. Que voleio maravilhoso do Arthur. O Quintana espalmou, não tinha ninguém para botar essa bola para dentro, né, Solé? Exatamente, passe espetacular do Flaco Lopes de pé direito. Não é o pé bom, mas foi milimétrico o cruzamento. O Arthur chegou se jogando de voleio. O Quintana faz uma grande defesa. Agora, preocupação para o Alejandro Restrepo, técnico da equipe Deportivo Pereira, porque o Murilo sentiu sozinho o camisa 38 e agora sendo atendido fora de campo. É um problema na panturrilha esquerda, tá tomando ali aquela aguinha milagrosa na panturrilha esquerda. Vamos ver se terá condição de retornar ao campo de jogo. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila, hein? Viu como você vive apostando?
Estrela Bet jogou, brilhou. Ramírez levanta a bola pra frente, lado esquerdo. Toque muito alto na bola, passa pelo Mike. Já está de volta Murídio. Embalmou para a jogada, protege, vira com Boca Negra. Não pega! Arthur pro Palmeiras, ganha pelo meio. Dá pro Hendrick. Primeiro Quinteiro se antecipa, ganha a jogada, intriga pela meia direita. Toca de volta a bola com Boca Negra. Fechamos 22, é o segundo tempo na Bandeirantes. Emoções das quartas de final da Copa Libertadores. É o jogo de volta, o Verdão tá indo pra semifinal. Rios rasgou, vem de volta no meio, Zé Rafael. Rios pega a sobra na esquerda, Arthur pelo meio, Hendrick. Ao lado, Flaco Lopes. Adianta demais a bola, Rios, Quinteiro, tiro de bico. Ele deu uma olhadinha pro lado, vacilou, perdeu a jogada. E já troca o Deportivo Pereira. Busca a jogada, Rodrigues do lado esquerdo, vira a bola pro meio para domina sozinho, 22:30, o Boca Negra. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos. Quem é o 19 do Deportivo Pereira, Gustavo Soler? É o Congo, daqui a pouco em campo vê o Congo. Congo vem aí? Mauro Betti. Mas não é Juan Ramon Combo, tá? É muita gente, tá? Antes que você risque o nome e escreva Combo. É um só. Isso. A hora lá. Vem aí. Mais uma alteração, aliás, a primeira do jogo no Deportivo Pereira. Sai jogando o Verdão, 23, segundo tempo. Bela inversão feita. Bola aberta do lado esquerdo. Caminha à frente, ajeita Murilo. Já passa pelo meio campo. Do ladinho com Arthur, abre Vanderlan. Pede, recebe, Arthur dispara. Lançando bola forte, ele vai Quinteiro. Chega o zagueiro primeiro para tomar na frente. Carlos Quinteiro. Pé direito, levanta para o ataque. Não tem ninguém aqui no meio. Ela bate na coxa do Murilo. O zagueiro ajeita, pica de volta na ponta para o próprio Arthur. Garcês de bico, ele vira no meio campo. Ela vem com Rios. De primeira, bota para Mike no outro lado. 23,5 segundo tempo. Na verdade serão duas mexidas já o Deportivo Pereira. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegamos a 24 no segundo tempo, diga. O outro é o Medina, camisa 18. Tá. Medina vem também já. Sai jogando o Deportivo Pereira. Bola pro meio do campo para Murídio, lança com Boca Negra. Ajeitou no meio campo, vai embora, tem liberdade, sai do Zé Rafael, dá o bico do lado esquerdo, na área a bola, Balboa, levantou, bateu a cabeça direto, tentou, bateu pra fora! Ele entra na área, levanta a cabeça e chuta cruzado, que perigo! Era bater em alguém e entrava, Soler. Pra sorte do Everton, não tem desvio, é só tiro de meta pra ele, troca o Deportivo Pereira, sai com a 38, Muricho para a entrada do 18, Medina. 38 Muricho para a entrada do 18 Medina e sai com a 11 Boca Negra, entra 19 Congo. As duas modificações feitas agora no Deportivo Pereira aos 25 segundo tempo. Mauro Betti comenta na Bandeirantes, por enquanto 0-0 com o Verdão, tendo ganho a vaga na Colômbia. Mauro Betti em 25 segundo tempo. As mexidas são evidentemente para dar mais força e velocidade, e uma saída também, são mexidas que colocam o Pereira um pouquinho mais à frente, o que pode dar espaço para o Palmeiras no contragolpe. Segue o jogo arrastado do Allianz Parque. O Everton levanta a frente, toca no ataque essa bola com o Flaco Lopes, ele passa pela bola, rebate a defesa, cai no meio, tenta Zuluaga, toca do lado Rios, Mike chuta a bola, bate na cara aqui do Ângelo Rodrigues e vai para fora, pela linha lateral, é arremesso, bola para o time do Palmeiras agora. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do segundo tempo. Palmeiras classificado para a semifinal da Copa Libertadores, 0. Deportivo Pereira também 0. Enzo Ortega. No estádio Presidente Perón, Racing e Boca Juniors segue empatando por 0-0, confronto seguindo para a decisão de pênaltis, Canhão. Falta marcada, o Verdão vem para fazer a cobrança, o Mac foi atropelado sem pressa, vem Luan para bater, já bateu, não bateu, ameaçou bater, mas não bateu não. 26, agora já bate essa bola pro lado esquerdo, dá com o zagueiro Murilo, abre pela ponta, o Arthur pede, Murilo vira-se para a direita, toca por dentro, dá Gustavo Gomes que entrega com na direita, Mike levando o bração pedindo, Luan domina, enfia na ponta com o Flaco Lopes de primeira para Mike, linda a bola, Mike adianta, na área, Hendrick, Arthur, Mike na área, para trás, Arthur bateu, para fora! Arthur vinha de frente, pé direito na bola, pega muito por baixo, ela vai por cima do gol, Gustavo Soler. E que fase terrível do Arthur de novo, ele cara a cara com o goleiro, ele bate mal dessa vez, manda por cima da meta, segue 0-0 no Allianz Parque. O Arthur, que no jogo passado contra o Vasco da Gama, perdeu um gol inacreditável, né, Canhão? Exatamente nesse mesmo gol sul, sem goleiro, ele acabou chutando o próprio pé e desperdiçou uma chance clara.
Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Termino do Palmeiras e Deportivo Pereira tem o apito final com João Paulo Capelanes. Vai, mandou esperar um pouquinho ali. Agora sim, vamos para a cobrança. Tiro de meta para o Deportivo Pereira às 11 da noite em ponto. Rebate de cabeça, Gustavo Gomes na direção do Hendrick. Vai o lateral, perde a bola, vem Quinteiro. Hendrick vai, atropelou de novo Quinteiro. Aí o Hendrick tá com a bola debaixo do braço. Ele vai lá e chuta o braço do Hendrick. Esse Quinteiro não bate bem na cabeça não, viu, Solar? E agora toma cartão amarelo. Quinteiro, que sofreu muito já com o Hendrick quando defendia a equipe do Fortaleza no título brasileiro de 2022. Quinteiro não segurou. A falta do Hendrick, que agarrou a bola então. Exatamente, ele deu a falta do Hendrick e o Quinteiro que sofreu com o Hendrick naquele 4-0 do Palmeiras no Brasileiro 2022, título nacional do Verdão. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Sobe de cabeça Gustavo Gomes, toque na área, Ângelo Rodrigues, o Everton Silva bateu na cara do Everton, escanteio. Mas vale também, o Everton salvou, tomou uma bolada na lata, Soler. E ele primeiro, né, Canhão, foi todo machão, fanel, defendi, aqui é eu, agora já encosta na trave ali, abre contagem. Apagaram as luzes também para ele. Ardeu o queixinho do Everton nessa, né? Uma senhora bolada na moringa. Ele chegou corajosamente, fechou o ângulo e aí tomou uma bolada na cara. Tá ali agachado, se levanta. Estava vendo estrelinhas, agora só vê vagalumes. Escanteio para cobrar Zuluaga. Pé direito, lado esquerdo. Cobra curtinho o escanteio. Passa na ponta, já recuar a jogada. Começa voltando, passe pelo meio. Vem a Beberto, ensinado que o Fore. Dá no meio do campo. Levanta para a grande área. Garcês levantou de cabeça, sobe na marcação de cabeça. Toca à frente o Palmeiras. Bola muito forte, vai para fora, não pega o Arthur. Em lateral. E aí, quando vai para a bola, cai o jogador do Palmeiras com a cabeça no chão. E quem fez ali a plataforma de lançamento foi o Flaco Lopes, hein? Fogo amigo, hein, Soler? Exatamente, Flaco Lopes agora maltratou o Hendrick, caiu todo errado ali, o Flaco, 1,90 m de altura, o Hendrick só 1,71 m, o argentino passou por cima, atropelando o Hendrick e caiu de mau jeito. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Quase 30, segundo tempo para fazer o cobrante de arremesso lateral, Fore vai colocar na grande área. Por enquanto 0-0 Verdão com os 4-0 na Colômbia semana passada, tá na semifinal. Fore arremessa, de cabeça rebate, Mike tira, Arthur na sombra, o zagueiro toca atrás e aí lança Hendrick, ele e Arthur fecham, na direita Flaco Lopes, Hendrick na fita, Quinteiro lá, agredido, é pra vermelho, tem amarelo e agora toma o vermelho, eu daria vermelho direto, Soler. Foi muito apelão, agora o Quinteiro, o Hendrick bota na frente, o Quinteiro não chegaria em hipótese alguma e com isso ele larga o braço pra cima do camisa 9 do Verdão. Como você destacou, o vermelho direto não seria exagero, mas ele leva o segundo, é expulso de campo. O Palmeiras terá um a mais até a reta final da partida. Mauro Betting, Quinteiro deixa a bola para atingir o Hendrick com o bração aberto, Mauro. Ele já não estava legal no jogo de Pereira, em todos os sentidos técnicos e também emocionais. E agora a mesma coisa, acabou de fazer a falta, dá um outro atropelo, expulsão justificada. Caio Hendrick faz um pouco de cera, tá tranquilo o departamento médico em campo. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 31, segundo tempo. Você se liga na Bandeirantes. O Verdão tá indo para a semifinal da Copa Libertadores. Palmeiras, Deportivo Pereira, 0-0 Enzo Ortega. Amanhã às 19 horas, LDU enfrenta o São Paulo no Morumbi com a vantagem do empate pelas quartas de finais da Copa Sul-Americana. Racing e Boca seguem empatando 0-0 Canhão. Amanhã, São Paulo, LDU, 7 da noite, com Ulisses Costa. Tá sentindo o Hendrick, departamento médico em campo, a coisa parece mais séria, Soler. Não tava fazendo cera não, tá sentindo muitas dores ali na região do quadril. O Hendrick e o Quinteiro até agora não saiu do campo de jogo. Tá saindo só agora e ainda reclama que foi expulso. E tá recebendo essa manifestação carinhosa que você ouve. Daniel Chingotti está mostrando aqui.
do torcedor do Palmeiras. Cumprimenta o técnico, o auxiliar. Acho que os caras gostaram, né? Acho que gostaram dele sair. Pode ser que ajude o time. Será que é isso, Soler? Pode ser. Pode ser que cumprimentaram por causa disso, né? Falou, você estava atrapalhando lá, obrigado por isso. Arthur na cobrança de falta pela meia direita. Dá para tentar o gol, só que ele está só 2 metrinhos para trás. Vai colocar na grande área pelo jeito. Lá dentro do Gustavo Gomes, Luan e Murilo. Arthur, falta para o Palmeiras. Levantou no gol de cabeça, rebate, ele fez a bola sair da grande área para Vanderlan, rebote lá do esquerdo. Hendrick passa pela ponta esquerda. Vanderlan, Hendrick levanta a bola, belo passe. Vanderlan ajeita na barriga, depois é de joelho para fora pela linha de fundo. O passe do Hendrick foi qualquer coisa de sensacional, mas a joelhada do Vanderlan, Soler. Espetacular o passe do Hendrick. Os jogadores se conhecem, né? Desde o sub-20 do Verdão, mas o Vanderlan, na hora que ele domina com a barriga, a bola não fica no gramado do jeito que ele queria, depois bate no joelho, perde pela linha de fundo, só tiro de meta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Mauro Betting comenta na Bandeirantes 33, segundo tempo, Mauro Betting 0-0, Palmeiras, Deportivo Pereira, com o Verdão na semi da Libertadores, seu Mauro. É isso, Rogério, agora com o Quinteiro fora, um jogador a menos para a equipe. Hendrick no meio, Arthur com ele, de primeira, rebate, Garcês tira. Um pouco mais de precisão do Hendrick daria certo. Gustavo Gomes pega a sobra aqui atrás de primeira. Dá pro Hendrick. Na direita. Mike dispara. Hendrick cortou pra perna da canhota. Não passa, não cruza. Demorou demais pra tocar essa bola. Volta pra Rios. Da frente impedido o Mike. Agora não tá mais. Rios caminha. Bela assistência, Mike. Calcanhar. A Rios cruzou pro gol. Secretezia contra. Defendeu Quintana. Quase que o errado deu certo agora. Por favor, seu Mauro. Não, para dizer isso, né? Aí sobra mais espaço para o Mike avançar, o Rio se liberar um pouco mais, o Hendrick retomar a confiança, o Arthur se movimentando bem, enfim. Agora o Palmeiras com condições sim de fazer o resultado, que até agora é decepcionante, até pelos números excepcionais do Abel dirigindo o Palmeiras no Allianz Parque, ainda mais em Libertadores da América. Hendrick na canhota com o Zé Rafael, os dois brigam pela bola, tocou o zagueiro, bateu o Zé Rafael para fora pela linha lateral. Arremesso Deportivo Pereira, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 34,5 com 0-0 já. Apito final na Bandeirantes com João Paulo Capelanes. Já cobra falta meio campo aqui atrás da defesa do Deportivo Pereira. Tá jogando o Zuluaga. Toca pela meia esquerda. Adiantado na bola, no lateral fora. Tá um pouco à frente agora. Tá com 1 a menos o time colombiano. Foi expulso o Quintana. Bola recuada para Ramírez. Ramírez vira a bola para Garcesa na direita. Enfia para a ponta. Tenta o passe de cabeça. Balboa consegue ajeitar a bola lá para a ponta direita. Abertão levanta o bração. Tenta Medina. Levanta a cabeça. Pede no meio o Zuluaga. Ele recua a jogada, Congo por dentro, vira de costas pro gol, dá pra Balboa de novo com Medina fechando, ele bate à frente, bota na marcação com o Garcês, o zagueiro se adianta um pouco mais, curte uma de ponta pela direita, com quase 35, já o toque Bandeirantes marca, domina aqui atrás Ramírez vira a bola pra ponta esquerda, pra Pori, Mike em cima, ele prefere passe, vira a jogada pra meia direita, bela assistência no fundo, vai chegar Medina, o passe é forte demais, vai pra fora agora em linha lateral, aliás, linha de fundo, pro Palmeiras, tiro de meta, Caiane Martins na central técnica, com Beto Rebeck na mesa marcando. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou. Aqui Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 35,5, segundo tempo. Placar Libertadores, são as quartas de final. É o jogo de volta. O Verdão já está garantido na semifinal, fez 4-0 na Colômbia. Aqui Enzo Ortega. No estádio Presidente Perón, chegando aos 30 minutos do segundo tempo, Racing e Boca seguem 0-0, disputa indo para os pênaltis. Na direita, Mike para grande no zagueiro de cabeça, espana, tira. A bola voltou fora da grande área para Zé Rafael, que quem sentiu? Luan, sozinho, joelho esquerdo. Bola aqui atrás com o Zé Rafael, passa Vanderlan, tenta o passe, mas erra essa jogada, Zé Rafael. Passa à frente, já toma a jogada para tomar da jogada, o Pori pela linha direita. Tomou um tranco do Zé Rafael, nada de falta. Vanderlan na esquerda, o Hendrick está impedido, agora não está mais não. É lançado o Hendrick, ela bate nele, sai do gol, tentou por cobertura, Hendrick. Travou com ele, chegando o Quintana, escanteio. Com a marcação em cima, com o Garcês também. Escanteio o Verdão na esquerda, Soler. Foi muito bem o goleirão Quintana para evitar o primeiro gol do Palmeiras da partida, o que seria o gol do Hendrick. No momento que temos público e renda, 37.785 torcedores para uma renda de R$3.641.343. Canhão.
37, segundo tempo, Arthur escanteia o Verdão na esquerda, pra bola, autorizado, bola muito alta, cai fora da grande área do lado direito, sozinho o Rios pega, sobra aqui atrás, vai tentar driblar, adianta ele mais a bola, toca para fora direto pela linha de fundo, Richard Rios, é tiro de meta para o time do Deportivo Pereira cobrar, o Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou o seu comércio com oportunidades campeãs, tá na sua vida, tá no Tenda, suas vestidas agora no Deportivo Pereira, Soler. Sai com a número 13, Zuluaga, para a entrada do camisa de número 15, o Valência. Sai também o Roque Balboa, 7, entra com a 5, Pereira e o Valência, duas mexidas feitas pelo Alejandro Restrepo, técnico do Deportivo Pereira. Aqui, Mauro Betti, ele bota o atacante, mas bota um cara para reforçar a defesa porque tá com a menos, né, Mauro? Exato, aí não dá para cobrar mais do treinador e do Pereira, que vai fazendo bravamente o seu resultado do seu jogo, depois de apanhar em casa 4-0, ir à casa do Palmeiras e por enquanto sair sem derrota, 0-0 com um jogador a menos, tá ótimo. Ataque do time do Deportivo Pereira, bola pra esquerda, gira, bateu Medina travado, Luan botou pra fora, tá inteiro Luan? Tá melhor, Solé? Tá inteiro, só foi ali uma preocupação, deu uma mancada, mas já tá bem. 38, já apito final com João Paulo Capelanes, mais de 37 mil torcedores do Allianz. Lateral vai ser cobrado, Ramires vai colocar na grande área, levanta, a defesa sobe, toque fora da grande área, volta com Flaco Lopes, passa pelo meio, disparando o Arthur pedido, lançado, Vanderlan ao lado, Arthur na frente primeiro, a marcação com o Garcês, o zagueiro tira, vai chutar mal, levanta na ponta, a bola volta, Vanderlan, belo domínio, vai bem na bola, gira bem, sai no rodopio pelo meio campo, dá Flaco Lopes, que vira a jogada para a linha direita, bota no jogo o Richard Rios, vira a bola para Mike na direita, Hendrick na grande área, Mike pro Hendrick, chegou, bateu, pra fora! Ele chega batendo rasteiro de primeira, recebendo a assistência do Mike e manda a esquerda no gol, Soler. Cruzamento muito bom do Mike, mas o Hendrick de pé direito não é o pé bom, pega muito mal, perde mais uma oportunidade o camisa 9 do Verde. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Fechamos 39, segundo tempo, Mauro Betti comenta na Bandeirantes, 39, segundo tempo, 0-0, Mauro! Rogério, ainda dá pro Palmeiras fazer, né? Teve agora mais uma oportunidade, tem um jogador a mais, vontade de mostrar serviço do Arthur, sobretudo do Hendrick, e é questão de tempo, questão é saber se haverá tempo hábil ainda para isso, gente hábil há. Lateral ataque Verdão para Vanderlan, que vem aí sem pressa para cobrar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Luan domina na direita, já passa para o ataque, tem Mike ao ladinho, toca Luan, vira para Mike, tomou pressão só de longe no fone, dá para Rios volta a bola para Mike de novo, ele começa a colocar na frente, mas está todo mundo marcado, ele opta pelo passe no meio campo, volta a bola com o capitão Gustavo Gomes que ajeita, e já abre a bola para Murilo, outro zagueiro, pela ponta esquerda dispara Vanderlan, caminha, carrega, vai embora Murilo, perdeu a bola, insistiu até tomar a bola, vai na frente, ele ganha Valência, dispara pelo meio, sai na primeira jogada, na segunda feita, perdeu para a bola, ele deu uma balançada que nem ele conseguiu, e a bola voltou fácil para o time do Palmeiras. Aliança, a bola rola, o relógio não para. 40, segundo tempo. Placar das quartas de final, o jogo da volta com o Verdão já indo para a semifinal da Libertadores. E vai atacar de volta, ó. Bola para a ponta esquerda, passa à frente Gustavo Gomes. Tabela com o Vanderlan, que recua. Arthur na meia, pede à frente Gustavo Gomes, está dando de centroavante, agora o zagueiro, abandonou a defesa. Luan, aqui na meia direita, olha para a área, para cruzar, levantou de cabeça, Flaco Lopes, fraco no meio do gol. O Flaco cabeceou fraco na mão do goleiro Quintana. Quem vem aí? Kevin, para fazer a sua reestreia com a camisa do Palmeiras. Ele tem 2 jogos no profissional, naquele Campeonato Brasileiro de 2020, que terminou em 2021, ele fez 2 partidas, marcou um gol, mas desde então nunca mais jogou no time de cima e agora será aproveitado pela primeira vez pelo técnico Abel Ferreira, porque nessas partidas que ele disputou no Brasileiro de 2020, o Abel já estava em férias. Mike na direita, toca a bola para frente, vira a jogada na ponta direita com Flaco Lopes chegando aqui, perna canhota, recua, dá Rios volta a bola, toca Luan, aqui Enzo Ortega, 41, segundo tempo, 0-0, Palmeiras Deportivo Pereira. Pelo Brasileirão Série B, o Novo Horizontino venceu o Ituano por 2-0 e o Racing segue empatando 0-0 o Boca Juniors, faltando 9 minutos para acabar o segundo tempo.
Luan na direita, essa bola vira para Mike. Mike liga de fundo, pressionando o recuo, dá para Rios, dá a primeira fita, escapa bem na primeira marcação, chuta a bola bem desviada, fica para Mike, toca para fora, essa bola voltando a defesa aqui atrás. Bota o pezão, tira a medida, mandando para a linha lateral. E a troca no Palmeiras agora, Soler. Sai com a 18, Flaco Lopes, para a entrada do 37, Kevin, campeão da edição desse ano da Copa de Futebol Júnior, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele que jogou pela última vez no time de cima no dia 9 de dezembro, contra a equipe do Ceará, marcou um gol na vitória por 1-0 do Palmeiras naquele campeonato brasileiro. Retorna então depois de quase 3 anos ao time de cima do Verdão. Dominar do ataque do Palmeiras, bem esquerdo, inverte a passada, lança para direita, Luan se apresenta, pede na ponta direita, Betão, Mike, Luan toca a bola para Mike, vai na linha de fundo, dá para Rios, Rios para Mike de volta, tomou um tapa na cara o Rios, marca em cima dele Medina, volta para tomar, Mike de longe ele volta, meu campo e regula para o Everton, Mauro Betting, essa mexida, Flaco Lopes sai, entra Kevin no Palmeiras, Mauro Betting. Boa, mas acho que demorou o Abel a fazer, o Kevin precisa exatamente de minutos para adquirir confiança, entrosamento, o ritmo com a turma de cima, né? Mas demorou, mas ainda pode ser útil, né? E como será muito útil o Kevin, que é um ótimo jogador. Luan recua a jogada, Gustavo Gomes passa, o Everton sendo gol para trabalhar sozinho com o pé, já entrega o Everton, 43 no Allianz, por enquanto 0-0, motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Acabando o Palmeiras, Deportivo Pereira tem o apito final com João Paulo Capelanes. Agora cai o jogador do Deportivo Pereira, o árbitro para o jogo para atendimento ao jogador do time colombiano que está contesta a expulsão do Quinteiro. Diz aí no clássico da semana quem vai levar, hein? O time da casa ou o visitante? Viu como você vive gostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Teria acontecido com a criança colombiana, Soler? É o Ararate, o Kevin, ele deu o passe para trás pro Murilo, aí na hora que ele vai dar o gato na marcação para sair em velocidade, o Ararate tromba com o Kevin e acaba batendo o rosto no ombro do camisa 37 do Palmeiras, sente muitas dores por ali, o lateral da equipe do Deportivo Pereira agora já se levanta. 44, cobrada a falta do Verdão, é quem sai jogando o Murilo com o Luan na direita, mais à direita Mike, na área Hendrick, Mike rolou para trás, passa no meio pelo Hendrick, Kevin de costas pro gol, prendeu, ajeitou o garoto, busca, domina, vira bem, sai do primeiro marcador, rola para a ponta esquerda, dá a bandeira no fundo, levanta a cabeça, a bola vai para a grande área, Quintana subiu, soltou, tá na área a bola, ajeita no peito, medida para tirar daqui, dá um bicudão, levanta essa bola para o ataque, disputando a marcação Murilo, passa pela bola, Rodrigues vai na jogada, ficou caindo o Murilo, falta, opa! Falta no centroavante do Deportivo Pereira, no zagueiro do Palmeiras, Soler. A famosa cama de gato, né? O Ângelo Rodrigues, ele deixa o corpo na hora que o Murilo sobe, falta em cima do 26 do verde. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, você sabe, você tem que escolher quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bola aqui atrás com o time do Palmeiras, próximos dos 45. Já a plaquinha com os acréscimos. 45 se aproximando. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. 3. Sobe a plaquinha na mão de José Cabreiro, quarto árbitro. Tá sangrando o jogador do Deportivo Pereira, não pode ficar em campo, né? Exatamente. Exatamente, depois daquela trombada com o Kevin, começou a sangrar. Agora o Garcês, mas o juiz mandou seguir, né? Agora tudo é festa. Estancou com o dedo, enfiou o dedão no buraco lá, tá tudo certo. 45,5, vamos a 48, Luan, na grande área, a bola, o zagueiro puro, dá na área a bola, tenta o zagueiro, cabeceou pro alto, vem na rebote, atrás, ajeitou, tentou o Kevin, voltou Vanderlan, de bico, tira aqui atrás, Ararate rebate no meio, vai buscar na marcação com Medina fechando por aqui, volta Mike, não comete a falta, não para o adversário, vai tombando, ganhando, insistindo, tentou Valência, virou pra ponta, ela bate no pé do fone, vai pra fora pela liga lateral, arremesso pro Palmeiras cobrar com quase 46, motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Futebol é Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Arthur domina na esquerda, escapa na falta, Belo parte por dentro, toca a bola para Kevin, dá para Arthur, mal demais a devolução. Ô Kevin, pô, tu te deu um buquê de rosas, cara, você deu um buquê de carrapicho, aí não, meu filho. 46, 2 para acabar o jogo. Mauro Betting tá de bom tamanho esse 0-0. O Verdão construiu a vaga lá na Colômbia. Como construiu, Mauro? Não tem a dúvida, o importante é passar e passa com placar robusto no agregado 4-0, mas pela ótima impressão dada na Colômbia,
Esperava um pouquinho mais de coisa, não se pode cobrar, não é crise do Palmeiras, mas 0x0 é pouco. Mas é o justo pelo que foi o jogo. 1,5 para acabar, 45,5, 46 em 30, 46,5 agora. Vamos a 48 minutos e meio para acabar o jogo. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Ouça o torcedor do Palmeiras do Allianz comemorando, cantando, fazendo a sua festa. O Verdão tentando o tetra da Copa Libertadores. Falta pouco para o tetra, torcedor do Palmeiras. Multicampeão Palmeiras, atrás de mais um título continental. Tem uma falta no ataque Deportivo Pereira. Acho que vão tentar dali pro gol pelo jeitão. Ramires está por lá, Soler? Tá por lá o capitão Ramires, o artilheiro do time na temporada. 6 gols marcados. O Palmeiras, Canhão, que não perde em Libertadores, jogando com o mandante desde 2021. São 14 jogos de invencibilidade. O Deportivo Pereira vai tentar jogar uma água nesse chope. Toma grande distância, Carlos Ramires. No final do jogo é falta, Deportivo Pereira. Autorizado, Ramires bate no meio da barreira, a bola sai, volta aqui no meio do campo. Sozinho fica com ela, Garcês. Olha pro relógio, Christian Garay. Vai terminar o jogo, domina, Garcês. Rola por dentro, a defesa tenta o passe, rebate a marcação. Volta no ombro, não pega Rios. Ela fica na direita ainda, insistindo Medina. Toca a frente, vai descer a Vanderlan. Não sai não, Rios disputa. Volta, tenta, não pega. Essa bola vai para fora pela linha lateral. Vai pedir a bola, Christian Garay. 48, o jogo vai terminar no Allianz Parque. O Verdão está garantido. Terminou! O multicampeão Palmeiras, garantido na semifinal na Copa Libertadores. Aqui termina 0x0, mas na Colômbia o Palmeiras massacrou. Fez 4x0. O Verdão a caminho de mais um título de Copa Libertadores. João Paulo Capelani. Valeu, Rogério Assis. Deu Palmeiras.